Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que pretende levar a medicina além do consultório. Comigo hoje nessa jornada, Dr. Henriota. Fala galera, beleza? Já vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, darem um like aí, compartilha, faz tudo que nós merece, né, maninho? Com certeza, cara, ajuda a gente aí para levar esse conteúdo para mais gente, para mais médicos, para mais pessoas interessadas com a área da saúde. E hoje estamos aqui com o criador do curso Médico Celebridade, Vitor Jaci. Ele mesmo virou uma celebridade no meio do marketing médico. Hoje é um dos caras que mais sabem como fazer o médico ser celebridade. E ele é formado em publicidade pela Universidade de Mackenzie, tem a pós-graduação em marketing da Digital, pela Digital Marketing School em Dublin. Vitor, obrigado, velho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado, eu. A gente começou esse podcast há umas 2 horas, comendo um japa, né? Fomos lá no rodízio, e eu acho que se tivesse câmera lá, teve muito ouro ali. Então vamos continuar aquela conversa que tava muito em alto nível, né? Tava pronto já o podcast lá. Tava pronto o podcast, muito insight. Não, mas ele não sabe, foi tudo gravado já e aquilo que vai pro ar, galera. É bastidor, cara. Aquilo lá era tudo cenário ali. Então. Era tudo figurante. Boa, igual o filme. Igual aquele filme lá do... Esqueci o ator. Jim Carrey. Jim Carrey. A vida dele já nossa, tá rodando e ele acha que... Tenso aquele filminho, o cara vai pro final do mar ali, tem uma porta. Meu sonho, cara. É meio triste, né? Meio estranho, né? Aquele filme, na verdade. Não, eu achei bacana. Achou bom. Vitor, você formou em marketing e aí você, de repente, começou a trabalhar com marketing médico. Como é que foi isso aí, essa jornada pra você? Cara, todo mundo acha que eu enxerguei uma possibilidade de enriquecer, porque, poxa, médico tem dinheiro, vai pra esse nicho que você enriquece. E começou ao contrário. Eu sempre falo que eu fui enganado quando eu comecei a trabalhar com marketing médico, né? Tem um sujeito chamado Dr. Osmar de Oliveira, que foi médico de Corinthians, médico de seleção brasileira de master, médico de seleção olímpica, seleção de basquete, de tudo que você pensar. E ele ficou na TV quase 30 anos. É ortopedista, né? Foi um dos primeiros também médicos do esporte. E eu fui, para me formar como publicitário, eu precisava fazer um estágio. E eu fui fazer a entrevista e eu achei que eu ia trabalhar com futebol, que era meu sonho. Sou corintiano, ele também. Nós todos aqui, né? Cara, essa mesa tá de trio de ferro de São Paulo. É o trio de ferro aqui? Trio de ferro aqui. Boa. O Henry é português. Juventus, da Juventus, Moca. portuguesa e o Maccabi. Aí, cara, eu achei que eu ia trabalhar com marketing de futebol. Porque o Osmar tava na TV, ele tinha um blog até então famoso, ele tinha muitos fãs. E eu fui fazer a entrevista. Acabei passando para ser estagiário e achei que eu ia trabalhar com futebol, só que ele também tem uma clínica. E 90% do meu tempo eu trabalhava na clínica dele. E ali eu fiquei anos, a clínica cresceu muito, passou de 7 médicos, quando eu saí já estava quase com 30, em uma determinada época, atendendo mais de 10 mil atendimentos. E é natural que no começo eu chegava para a equipe dele, os outros ortopedistas, e falava, olha, eu sou o estagiário de marketing, a gente precisa gravar um vídeo. Todo mundo olhava pra mim, ortopedista, bloco, né? Não tem tempo pra nada. Olhava pra mim, não, hoje não, depois você vem aí. Aí eu só ouvia ele ligar na recepção, pede pra esse estagiário não vir mais aqui não. Não tem tempo pra isso não. E aí a clínica começou a crescer, eu fiquei muito amigo do Osmar, até que chegou um ponto que essa clínica cresceu e esses ortopedistas começaram a falar assim, quando eu ia gravar vídeo, claro, senta aqui, vamos gravar. Você sabe de uma coisa? Minha esposa é dermato. Você não quer fazer uma consultoria de marketing para ela, não? Você não quer ajudar ela a ter paciente no consultório? Aí eu fiz uma consultoria aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Na hora que eu me vi, eu já fui um dos primeiros expoentes, eu acho que do marketing médico, isso 2010, 2011, que tinha uma carteira já de clientela de consultoria, de clientes fixos, que eu fazia na prática o marketing, alguns estratégicos, outros eram mais operacional, colocava em prática. Na época nem tinha Instagram praticamente, era só Facebook, até em Twitter fiz marketing. E um dia eu fui trabalhar com um grande expoente de curso online, chamado Conrado Adolfo. Cheguei ali na equipe, eu fui tomar conta da sócia dele, que chama Laila, e ele era o sujeito que mais vendia curso online no Brasil. E eu me senti muito, até estava falando com vocês, tem um filme que chama Revolver, né, do Guy Ritchie, que é um filme que é um sujeito, ele tá numa cela e o começo do filme, ele fala, olha, você não me conhece, eu fiquei preso durante 10 anos. Do meu lado direito da cela, era o maior assaltante de bancos aqui do meu país. Do lado esquerdo, era o maior campeão de xadrez que tem no meu país. Os dois se comunicavam porque eles queriam fazer um plano perfeito para acabar com o sistema. Eles se comunicavam por um livro e eu decifrei os códigos dele. Ou seja, eu fiquei com o cara mais estratégico do lado e o cara mais tático do outro. E eu senti isso. Eu trabalhei com o Osmar, que era alto nível em medicina, e
trabalhei do lado de uma pessoa que vendia curso online que era muito forte. E em 2013 eu lancei o primeiro curso online de marketing médico no país, que foi o Médico Celebridade. Saí na Folha de São Paulo, fui criticado demais. Basicamente a jornalista escreveu, até hoje você entrar, Folha de São Paulo, Médico Celebridade, você vai ver o artigo. Cláudia Colucci. Ela falou, um país onde pessoas morrem em filas de hospitais, pseudo-marqueteiro quer ensinar médico a ganhar dinheiro. Onde já se viu. Então era uma crítica ali, toda bem construída. E de lá para cá, eu vivo disso. Mais de 7 mil alunos médicos que já compraram algum curso. Mentorias, a gente tem aí pelo menos mais de 200 médicos que já entraram em mentorias de alto ticket. E eventos ao vivo, já fiz inúmeros, já passaram mais de 1000 nos eventos ao vivo. E hoje a minha missão é essa. É transformar a realidade desses consultórios médicos, do médico em si e do paciente também no final, porque eu acredito muito nisso. Um paciente que vai num consultório particular, um consultório de ponta, ele é mais bem assistido do que aquele que é atendido em 10 minutos, que no final das contas pede um exame, nem olha para o paciente, não senta para conversar com ele, não desenvolve nada e não consegue, não é culpa do médico não, mas está num sistema que proporciona isso, né, propicia isso. Então eu tenho hoje é essa meta, transformar a vida de médicos e no final isso impacta também a cadeia final, impacta a vida de pacientes. Eu acho que a dor que a gente tem no meio médico, na formação do médico, vai muito da criação do SOS também. Porque a gente vivencia, né, a carreira do médico recém-formado e vê que falta muito do externo. Falta muito ali do marketing, do empreendedorismo, do jurídico. A gente é muito cru nisso. Então a gente se forma e a gente sabe atuar, sabe atender, mas a gente não sabe ter essa qualidade de atendimento, dar essa qualidade. Eu acho que esse curso que você fez, que vai fazer 10 anos agora? 10 anos. 10 anos. 10 anos, setembro. Já vai dar uma década, né? Nossa. Ô Vitor, e falando de bastidores, que a gente tava falando no restaurante lá, você falou as histórias que podem contar? Não, das que podem. Do doutor Censura. Do doutor Osmar de Oliveira ali, que você teve ele como grande referência aí. Conta uns bastidores ali. Você falou que tinha um coração gigante. Cara, o bastidor começa desde assim, a primeira semana. Ele tinha um blog, chamava Blog do Dr. Osmar. Tinha umas 10 mil visitas mês. Eu vou arredondar aqui, é algo do gênero. Eu sei que a gente já chegou mês de bater quase 1 milhão. Depois começou a fazer marketing em cima. E nesse blog, as pessoas comentavam. E o passatempo que ele mais gostava, ele todos os dias era catedrático. Ele chegava no consultório, entre um paciente e outro, ele sentava e respondia todos os comentários do blog. E ele respondia principalmente aqueles de São Paulino palmeirense, que sabia que ele ia ficar bravo, ficava mexendo com ele, fazia um textão, e ficava a vida dele era aquilo. Até que na primeira semana, quando eu entrei, eu vi o blog e ele falou, ó, eu falei, Osmar, deixa eu filtrar isso aqui, que tem muita perguntas, você acaba que não consegue responder, ele responde muito, mas é humanamente impossível, deixa eu filtrar e você responde o que der. E na primeira semana veio um comentário assim, doutor, eu sou muito seu fã, sou corintiano também, só que é o seguinte, minha mãe já fez cirurgia, prótese de quadril, mas ela deu alguma coisa que aconteceu, e ela tá com uma dor, e a gente não consegue pagar um médico, e você pode me ajudar, você é ortopedista, por favor? Ponto. O que eu fiz? Eu ingênuo. Eu imprimi, fui lá na sala do administrativo, imprimi aquela folha e cheguei, Osmar, preciso falar com você. Fiz toda a pauta de outros assuntos e no final falei, olha, chegou esse comentário no seu blog, quando fizer isso, o que eu faço quando chegar isso? Chega até você, eu mesmo respondo, eu apago. E eu lembro que ele olhou pra mim na hora e virou e falou assim, ó, fala pra ele se ele pode vir amanhã aqui trazer a mãe dele. E eu não entendi bem, mas falei, tá bom. Mandei um e-mail, no outro dia o paciente foi, levou camisa, chorou, levou a mãe dele, o Osmar ficou uma meia hora com ela, e ela precisava de um olhar especial. E o Osmar tinha muito contato com seguradora, tinha contato com farmacêutica, ele era muito bem, palestrava muito, tinha muita influência. Pegou o telefone, ligou, falou, ó, precisa fazer isso, isso, isso. E ele não cobrou a consulta dele, que na época eram R$600, alguma coisa assim, R$500, R$600, 2010, isso, meados de 2010. Essa senhora foi internada, eu acho que sem custo nenhum. Ele conseguiu internar ela, fez o que precisava fazer e ele não cobrou nada. Aí passou uma semana, eu trouxe algo parecido. Ele pediu para atender de novo. Até que aquilo ficou recorrente. E o filho dele, que também faz muito trabalho social, gosta muito, mas falou, Vitor, vai com calma. Assim, X por mês, vamos bater um teto aqui, porque meu pai tem filantropia. Meu pai, ele não fala não, é o maior coração que tem. Coração gigante, né? E o filho dele tinha um negócio para tocar, que também é uma pessoa maravilhosa, faz um trabalho, mais uma vez, faz um grande trabalho social ali, já tanto para atletas, de atendimento de graça, para
para reabilitação, quantas coisas eu já não vi ali. Mas chegou uma hora e falou, não pode ser todo dia, sabe? Entende? Porque senão ele fica aqui 1 hora com o paciente, a vida dele. Era um coração, você não tem noção. Onde parava, ajudava pessoas. Onde parava. E quantas vezes eu ia almoçar ele com outro médico, médico de Corinthians, médico de Palmeiras, que esses médicos começavam a contar as histórias, começavam a chorar e falar, Osmar, obrigado, você que me colocou aqui no time A, no time B. Então foi uma escola para mim fenomenal. Eu tava falando para vocês que o que eu mais gostei de trabalhar do lado dele foi a virada de chave. O Osmar, ele tinha uma coisa que fez TV durante anos, né? 30 anos na TV. Então, as pessoas chegavam com câmera ligada, a Band, e até lá ele trabalhava na Band, né? Programa da Renata Fã, Milton Neves. Chegava, Osmar, especial de fim de ano, grava um comentário aqui de Natal. Chegava lá, cinegrafista, o pessoal ali, o Osmar, quietinho na dele. Na hora que ligava a câmera, o bicho virava um leão, parecia uma chave. Olá, telespectador, aqui é Osmar de Oliveira da Band, você seja muito... Eu falo, cara, existe uma virada de chave e eu não sabia disso. Aquilo foi pra mim como se eu tivesse descoberto, assim, ouro. Cara, então existe uma chavinha que a gente pode virar na hora que a gente estiver comunicando. E eu faço muito vídeo de vendas, apresentação. Eu consegui desenvolver essa virada de chave comigo. Até, não só o Osmar, eu tava contando pra você a história, Kobe Bryant tinha isso, que ele falava que, lembra, pick up the dirt. Ele pegava igual o Maximus no filme de Gladiador, pega a terra quando vai entrar na arena, e ali ele vira um leão. O Kobe Bryant, antes de entrar na arena, também tinha essa virada de chave. Eu tenho isso em todos os eventos, quando eu vou dar uma aula ao vivo. Cara, eu posso estar com a vibe que for. Virou, pronto. Voz, postura. E o Osmar foi o primeiro que me mostrou que era possível. Então, assim, desde um coração grande até um grande comunicador. Eu aprendi muito ali. E hoje você acha que, assim, quanto que é importante um médico saber se comunicar bem? Se o médico entendesse o poder da comunicação, se ele entendesse, ele investia muito. Por quê? Comunicação em 3 esferas para o médico é importante. Você, Henrique, você se comunica bem. Você está num hospital. Você, muito provavelmente, ao se comunicar bem, você consegue chegar com um colega teu de uma outra área, um otorrino, que por um acaso, ó, esse paciente aqui eu também vou indicar para você. Ou até mesmo um outro oftalmo, mas que não tenha uma sub que você tem, ou que não seja especialista numa cirurgia A, B ou C. Ao se comunicar bem, você sabe transmitir aquilo que você fez com aquele paciente para esse seu colega. Sim. De uma maneira que ele vai confiar mais em você do que naquele outro colega que não sabe transmitir. Ele pode até ser melhor ou pode ser igual, tecnicamente, mas você sabe transmitir. Logo, seus colegas passam a te indicar mais, por quê? Porque você demonstra mais conhecimento, mas na verdade você domina a comunicação. O conhecimento, ele é, para a medicina, até certo ponto, o basal é universal. Aí você se comunica bem, você já ganha network. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, você se comunica bem. A dona Maria chega no seu consultório. Se comunicar bem é conexão. Ponto. Você pode ser o maior expert em medicina. Você falar o mediquinês, a dona Maria não entende. Você se comunica bem, a dona Maria entendeu. Ela entendeu o seu diagnóstico. Fica mais fácil, então, na hora que você falar, então, você precisa dessa cirurgia, ela não pedir a opinião B ou C. Segundo ali, você já converte ali. Eu vou fechar com ele. Então, você vende mais quando você se comunica bem. E quando você se comunica bem, você faz um marketing melhor. Então, você vende mais, você faz network, faz marketing. Comunicar bem, ele não trabalha só na esfera de marketing. Ele trabalha nas 3 principais esferas que tem... Eu sempre falo assim, existe uma coisa que chama conhecimento valorizado e conhecimento valioso. Medicina, hoje, ele é um conhecimento valorizado. Cada vez menos, mas é. Quando eu digo conhecimento valorizado, numa média, quem ganha mais? Médico ou jornalista? Numa média. Médico... Eu vou te falar praticamente 99% das profissões, nós vamos falar médico, na média. Ganha mais. Logo, é uma profissão, é um conhecimento valorizado. Quais são os conhecimentos valiosos? Soft skills. Então, eu tenho numa vertente, tenho na vertical o valorizado e eu fico com o valioso na horizontal. E o que o médico faz? Ele só injeta energia, receita, tempo no valorizado. Valorizado, valorizado. Enquanto eu tenho network, comunicação, marketing e vendas como os 4 elementos do conhecimento valioso, que é o que faz enriquecer, que é o que faz você conseguir ser 360 e se destacar no mercado. E comunicação, ela engloba o network, seu colega passa a indicar mais, ela engloba o marketing, ela engloba a vendas, ela só não engloba a gestão ali no meio. Mas se um cara também sabe se comunicar bem, provavelmente os funcionários dele vai acabar gerindo melhor. Então, assim, a chave é comunicação, antes de marketing para mim. A coisa mais importante para um médico é saber marketing, é saber vender, é saber... Cara, sabe se comunicar. Já assim,
A palavra no século XXI, quando tá todo mundo na internet, você move, você arrasta multidões. Então, aprende a se comunicar. E a gente consegue ensinar algum tipo de gatilho pro cara virar a chavinha? Virar a chavinha. Eu vejo O assim, cara tá ó. lá introspectivo e tal, não sei o que lá, ele vai abaixo, pega a terra ali do consultório. Máximo. Max coloca o jaleco e vira armadura, né? Ele faz. Cara, é coisa assim. Eu já tive coisa de virar a chave, eu dava 2 tapas na minha cara. Que é coisa que ninguém sabe, tô contando aqui a primeira vez. Eu ia gravar um vídeo de vendas, tava minha equipe aqui, eles sabiam disso. Pegava um de um lado do outro, era meio pra acordar e dava um grito. Vai! Então cada um tem o seu Jogador, né? rito. Bate na perna, no peito. Tal, O seu rito. Mas eu vejo assim, a comunicação, ela parte de um princípio de ser muito leve. A gente fica, mas o que eu preciso fazer pra comunicar? O que eu preciso fazer? Cara, qual que é o segredo se a gente for ver da comunicação? Você vai num bar, você tá conhecendo uma garota. Todo mundo aqui é casado, então a gente já não faz mais isso. Mas vamos supor que a gente não fosse. Você tá conhecendo uma garota. E vice-versa, tá, gente? Não é só você conhecendo um garoto, qualquer coisa. Mas você tá indo lá. Pra pessoa se interessar muito pra você, o segredo tá em falar ou em ouvir? Geralmente você tá em ouvir. Sim. A pessoa se sente ouvida? Poxa. Quantas pessoas param pra ouvir uma ou outra? Quando você é diferente, você ouve. Você ouve mais, fala menos. Só fala aquilo que é necessário. E quando eu vou me comunicar nas mídias sociais, o grande segredo tá em parecer que eu tô preocupado em ouvir o outro. Então, o grande comunicador, quando você falou, tem algum... É ele parar de querer script pronto. De, o que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que aparecer? Faça muita pergunta. Faça perguntas que você mesmo vai... Eu sempre falo. E aí eles chegam e falam assim, mas Vitor, e se eu fizer tal coisa? Se eu, por exemplo, ter um Instagram de uma clínica, eu também preciso ter o meu de médico? Olha, nesse caso, eu sei que você deve estar pensando assim, é fazer uma comunicação sempre jogando com o outro. Eu sempre falo assim, é o método socrático, né? Você começa qualquer vídeo com 3 perguntas. É a coisa que mais dá certo. Então pensa assim, pensa um tema que vocês queiram falar. Catarata. Catarata. Boa. Doutor Catarata aqui? Sou eu. Então, catarata. Você quer falar sobre catarata. Então, começa um vídeo, sem fazer pergunta. Um vídeo, se você fosse dar uma dica sobre catarata ou simplesmente fazer uma explicação. Fala alguma coisa. A catarata é a principal causa de cegueira reversível. Ótimo. Quais são os principais sintomas que essa pessoa que pode ter uma cegueira reversível apresenta? Baixa de acuidade visual. Agora, lembra a Dona Maria, não sabe o que é acuidade. Ah, sim. Vai chegar embaçado. Vai começar a chegar embaçado turvo, como se tivesse um véu na sua frente. Legal. A Dona Maria sabe o que é turvo, mas ela sabe principalmente o que é embaçado. Então você tem que ir camada, você vai na Dona Maria, sempre com ela. Então, ao invés de eu chegar, a catarata é a principal causa de cegueira. Ótimo. Você ou alguém próximo a você está começando a sentir sintomas do tipo visão embaçada, parece que está turvo, então você vê, parece que tem sombra, aquilo está acontecendo. E o pior, tem alguma coisa que à noite piora, ou de dia, ou depois de ver tela, tem alguma coisa que é bem específica que eles relatam? Piora noturna. Reflexo de carro, quando a luz do carro dá uma estouradinha. É isso. E aí, principalmente com lanternas de carro, e principalmente à noite, com aquela luz dá uma estouradinha, com sombras. Isso está acontecendo? Então hoje eu vou te falar sobre uma das principais causas de cegueira, que é a catarata. As primeiras frases de qualquer comunicação deveriam instigar a pessoa a falar, isso é para mim. E como que eu instigo se é para mim? Fazendo perguntas que, na verdade, eles vão responder e falar, olha, é para mim, então vou ver esse vídeo. Então eu vejo que o segredo da comunicação é saber jogar muito isso. Em qualquer aula, em qualquer tema, em qualquer live, em qualquer vídeo que você gravar no seu YouTube, você vai sempre se fazer perguntas e auto-responder, como se você estivesse fazendo perguntas para a audiência. Não tem muito segredo. E aí você atinge o cara que tá na casa dele assistindo e fala assim, putz, mas eu tô enxergando mal à noite, eu tô embaçado. Total. Eu tenho uma aluna minha, já que a gente tava falando de injeção, lembra? Injeção intravítrea? Intravítrea. Aí ele falou, Vitor, nós estamos falando sobre isso. E o que ela faz? Até hoje ela tem um criativo que fala o seguinte, hoje eu vou contar para vocês o caso de um senhor que a filha dele trouxe ele aqui. E o que acontece? Os vizinhos começavam a passar na frente da casa dele, falavam oi, e ele não reconhecia mais. Ele começou a não ficar mais na frente, no alpendre da casa dele de vergonha, de não saber quem é que tá falando oi pra ele. E aí ele assistir TV, ele também não conseguia enxergar tão de perto. E ele tinha vergonha de falar pra gente, ele parou de assistir TV. Esse senhor, chegou um momento da vida dele que ele se isolou no quarto, porque ele não queria que as pessoas falassem oi.
e ele ficar sem graça e não saber quem é. Ele também não queria que a família visse ele na TV, ele começou a se isolar. Na verdade, o que esse senhor tem é a doença macular degenerativa, que é uma das mais comuns com a idade, que acontece. Aí ela foi explicando. Existe o tratamento, e aí fica fácil. Aí alguém na sua família está com esse sintoma. Ah, lembrei, meu avô, meu tio. Tá... Então a comunicação é muito isso. Narrar o dia a dia como se você fosse uma mosca e estivesse vendo acontecendo do jeito que eles falam. Você bate na dor, né? A pessoa Bate na dor. Do jeito que ele tá vendo. E essas pessoas sabem, meu avô falou a mesma coisa, que só tá vendo vulto na TV. Que a luz do carro, são esses exemplos que conectam. A pessoa fala, eu tô assim, a Joana, minha vizinha, tá assim, Joana, vê o vídeo desse homem. Entendeu? Esse é o segredo do negócio. É relaxar, faz algumas perguntas e o principal, técnica narrativa da dor que eu chamo. Como se você fosse uma mosca, você tá dentro de casa vendo a situação. Narra com elementos tangíveis. Quando você vê o farol do carro, aquilo fica embaçado. Quando o chuveiro, quando o gato faz alguma coisa, você espirra. Quando o vento bate na tangente, alguma coisa que a pessoa... É isso que está acontecendo. Tem bastante coisa que eu falo na minha consulta, principalmente por causa do familiar, que ele acaba percebendo essas dificuldades do avô, do pai, do tio, enfim, da pessoa que está mais na melhor idade aí com catarata, que é tropeçar, bater, não ter mais segurança, deixar cair um copo, não ter o reflexo. Esses gatilhos funcionam mesmo, cara. Os caras na hora ali, eles já... Não, pai, eu te falei que você tá aí, eu falei pra você que você não tá... E até em casa mesmo, assim, a experiência de... Tá aumentando muito o volume da televisão, abaixa, aumenta, abaixa. Mas por que você tá aumentando e abaixando e tal, não sei o que lá? Não, porque não tá escutando. Então, são coisas que a gente consegue perceber na nossa própria casa, né? Você vê a importância disso. Uma vez eu estava estudando parte de comunicação, tem uma frase que eu não esqueço, que ele fala assim, comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende, cara. Então é total, cara. É muito Bonita importante, frase, velho. Bonita frase, né, cara? Frase, Ficou na cabeça isso, produção, cara. fez um corte, produção? Ficou bonita essa frase. A palavra é essa, gatilho da identificação. O começo da comunicação é gerar identificação. A pessoa tem que se identificar ali. Isso eu passo por isso. Então isso é pra mim. Entendeu? E existe um grupo de médicos, assim, que a gente tenta mostrar para eles a importância que é o marketing, a importância que é você se mostrar, a importância que é você dar valor para o que você está fazendo. Não só falar em custo, né? Isso, óbvio que a gente tem que ser valorizado financeiramente, mas o valor daquilo que faz. Você sente que tem uma resistência em alguns médicos em levar o marketing, se expor para não ser um serviço, ser tratado como um negócio, alguma coisa nesse sentido? Você sente essa resistência de alguns médicos? Não sinto de alguns, eu sinto de muitos. Principalmente quem nadou em águas limpas durante muito tempo. Era o único oftalmo da região, era o único psiquiatra, no máximo tinha 2 ou 3, era professor, doutor. Aquele que nunca precisou fazer nada. Aquele que se ele atrasasse 5 horas, o paciente não tinha opção. Não tinha concorrência, não tinha opção, não tinha um celular para falar mal, tinha que engolir seco. Esse teve uma reserva de mercado durante anos, enriqueceu mesmo. Só não enriqueceu aquele que fez, igual eu estava falando para vocês, 5 filhos, um com cada mulher, e aí ele não enriqueceu mesmo, porque ele ganhou muito dinheiro, mas também dissipou muito dinheiro. E tem muita resistência quanto a eles. Eles têm muita resistência, porque ele nunca precisou disso, e agora vem um bando de jovens médicos falando que precisa disso, e ele fala, não, mas eu nunca precisei, e tem uma certa reserva de mercado. Então tem muito ainda resistência eu vejo que desse perfil de médico. Já o perfil, essa molecada que está em faculdade... Eles são bem abertos, não, né, cara? Eles... Chega nervoso, né? São pra frente, né? O lado ruim que eu acho deles é que eles... Na cabeça do expert... Tem uma frase, né? Que eu acho que é um provérbio chinês. Que na cabeça do expert é onde mora a dúvida. E na cabeça do iniciante é onde mora a certeza. E eu vejo que essa molecada... Marketing é muita base. Qualquer pergunta que você fazer, eu sei explicar a teoria por trás, o livro onde está, ou na prática onde eu já vi sendo aplicado. Tem uma base. Você falou de 10 livros lá, só no restaurante ali, cara, que ele leu. Eu já baixei 3 aqui. Tô lendo, inclusive, agora aqui. Deixa Então o negócio tem muita base. Aí o iniciante, o estudante ansioso, que cresceu com o TikTok, entendi o que é fazer marketing. É ligar um TikTok, fazer uma dança ali, chamar pra curtir, rebolar, pega o jaleco e do nada eu tiro ele, vira um vestido colado, ou do nada eu faço assim e fico... Tô numa academia. Tô numa academia, boladão. Cara, você sabe tudo, você acha que você sabe tudo, mas na verdade você tá começando, então não é bem assim. Então eles têm um lado bom que estão abertos, mas não querem... É muito difícil você convencer essa pessoa a estudar. Falou, vem, marketing e ciência, vamos estudar aqui.
que dá para ser feito. Então, ainda tem essa resistência com esse público. Eles acham que já sabem, não é bem assim. Né? E no médico celebridade, você pega... você consegue mostrar para essa geração que a gente sabe que é mais imediatista, que é mais impaciente em ter resultados, que às vezes as coisas demoram? Olha, tem essa base lá ou você sente que os caras começam, às vezes, puta, não tô dando resultado, para depois de um mês, entendeu? Sem ser milionário. Eles... Na verdade, o que move eles são umas métricas, chamado métrica de ego, né? Curtida e seguidor. Curtida e seguidor. Então, a métrica dele é esse. Ele começa, se ele não tem muita curtida, aí ele fala, mas por que aquela minha faculdade tem curtida, outra residente ele tem curtida, esse curso eu achei que era para ter curtida, e o curso não é para isso. O curso é para ter paciente particular dentro do seu consultório. Mas eles estão trocando a meta. Entendeu? A meta está mais uma meta de ego, eu posso chamar de egóica, do que a meta real, que é o que paga as contas. E aí eu vejo que eles se dispersam de um curso quando ele não entrega isso. Mas o curso não foi feito para isso. Eu não quero, eu tô nem aí, seguidor, comentar. Eu quero que venha paciente pro seu consultório. E eles não, eles estão olhando para uma outra coisa. Poucos conseguem ter uma visão um pouco diferente sobre isso. E são muito imediatistas, sim. São muito, muito imediatistas. Do tipo, eu fiz aquilo que você falou e não deu resultado. Deixa eu ver. Mas você colocou ontem meio-dia, no ar, calma, nem foi pro ar em sua campanha. Mas é porque... Calma, cara. Calma, não é assim, não. Quando você estava contando um pouco da sua jornada, que a gente estava conversando no restaurante, você falou que chegou uma época que você falou, vou pra Europa. Você acha que isso aí te ajudou, cara, a formar a sua skill, cara? Olha, lembra no restaurante? Você vai pra Croácia em breve, não é? Vou. Você vai fazer daqui 20 dias, 32 minutos. O cara tá contando aqui os segundos, né? O cara tá... Desesperado aqui umas férias, cara. O Henrique vai sentir falta, cara. Ele chorou, me ligou, deixa um boneco seu aqui pra eu Vai junto, cara. Ele é a esposa. Fica lá atrás. Não aguenta mais o Henrique. Eu falo, vou gravar mais um podcast. O Henrique. Tá. Ela tem raiva, não tem um pouco de raiva? Ela tem um pouco de raiva. Cara, demorou pra cair minha ficha. Eu, igual eu tava falando pra eles, eu lancei o Médico Celebridade em 2013 e fui um dos primeiros que eu conheci nômades digitais, que vendi o curso online, tinha gravado já o curso inteiro, e fui viajar o mundo. Fui para mais de 30 países. E fiz viagens assim, do norte ao sul, literalmente. De estar em Cuba 40 dias. Comunista, tá em Cuba. Não, mas também fui nos resorts bons ali, que os americanos vão. Aí do nada você pega 14 dias no mar, atravessa o Oceano Atlântico, chega em Lisboa, e do nada você tá em Paris, mas também estava em Nova York. Então, cara, fiquei viajando o mundo. E a gente estava agora num restaurante com comida japonesa e falou, eu vou pra Croácia. E aí eu peguei e falei pra ele, vai nessa cidade, desce um pouquinho, vai pra Montenegro e vai numa cidade chamada Budva, que lá tem isso. Tem uma cidade que, se eu não me engano, é 3 quilômetros de costa, que é uma costa da Bósnia, que é só um porto para escoar, que abriram lá no meio da Croácia, que chama Neum, que também é interessante, só passar para ver. É muito pequena, você vai ver que não tem nada, mas tem uma visão legal e também tem uma certa atividade noturna interessante, com bares, restaurantes, você vai com a sua esposa, é bem legal. Quando você viaja o mundo, quando você está atento, você consegue sentar em qualquer cabeceira de mesa. Você senta na cabeceira de mesa da pessoa que quer falar sobre coisas triviais, mas eu também consigo ser um guia turístico para algumas pessoas que querem aventuras, mas também que querem ir para locais que tem museu, mas também querem ir para lugar que tem atividade noturna, outros querem fazer passeios exóticos. Por quê? Porque a viagem te traz isso. Então a viagem faz com que você sente em qualquer cabeceira de mesa. Eu sentei com vocês, eu tinha papo. Porque você está indo para a Croácia, eu já fiz toda a costa de carro. Eu já peguei um carro e fiz cidade por cidade ali. Já conheço aquilo, até eu falei, a costa da Croácia é incrível você viajar. Vai para Split, vai para Dubrovnik, vai... Então, viagem ajudou a formar muito, porque hoje eu consigo sentar numa cabeceira o chefe de neurocirurgia do Hospital das Clínicas e que senta e ele vai uma hora falar alguma coisa. Eu falo, eu já fui nesse local, ali eu gosto de restaurante tal, A, B ou C. E aí a conversa é outra. Te dá cultura, né? Te dá conteúdo, né? Demais. Cara, não, eu vi uma aula dele ali, cara. Isso é o gatilho da similaridade, velho. Não é isso aí? Olha só, você viu a aula, velho? Eu vi a aula do cara. Caramba. Você fala a mesma coisa que o cara, já, opa, esse cara é meu, velho. Esse cara tamo junto, velho. Conectado. Tá conectado. Sinérgico. Eu dou uma aula, essa aula tem uns 15 minutos, que eu falo assim, gatilho da similaridade, 5 maneiras de utilizar ele. Aí eu falo, você vai deixar uma foto com seus filhos aqui. Olha só. Você vai fazer, aí o paciente vai chegar. E o médico não tá atento a isso. O paciente chega, geralmente vai olhar, doutor, teu filho, o paciente quer quebrar um gelo, coitado, tá lá tenso. Muitas vezes eles não falam nada, estão muito tensos que não falam nada, outras vezes perguntam, é teu filho? Aí,
provavelmente, se você falar sim ou não, qualquer coisa que você for falar, geralmente esse paciente ou vai falar que tem um filho também, né, pequeno, ou que o dele já cresceu, que é a melhor coisa da vida, ou que tem um neto, ou que tem um sonho em ter, ou que tem uma sobrinha, se for muito novo. Alguma coisa tem relacionada à criança sempre. Aí vai falar assim, eu também tenho um filho pequeno. E o médico, o que ele faz? Ele não entende que os próximos 1 minuto ou 2 é o que vai fazer ele converter mais uma indicação cirúrgica, a vender mais. Por quê? É onde gera conexão. Similaridade, simplesmente as pessoas tendem a confiar em pessoas que elas são parecidas. Então, tudo que a pessoa te der uma pista que é parecido com você, do tipo, deixa coisas que você gosta. Gosta de tênis? Uma raquete em miniatura ali. Gosta de corrida? Não sei, uma miniatura de corrida. Qualquer coisa. Foto de filho. Tudo para que uma hora um paciente fala, doutor, você gosta de luta também? Meu filho faz jiu-jitsu. Aí onde que ele faz? Aí eu falo pro médico, para o mundo agora, investe nesses 2 minutos em jogar conversa fiada. Em falar, onde que seu filho faz jiu-jitsu? Tal lugar. Lá, com o professor, com o mestre e tal, também eu já fiz lá, ou um amigo meu faz lá, com quem mais que ele conhece? Aí vocês sempre vão achar alguém em comum. Investe esses 2, 3 minutos, porque a pessoa ela passa do nível de paciente pro amigo. Se é amigo, eu confio mais. Se eu confio mais, eu compro mais. Então, o gatilho da similaridade nada mais é do que, de forma intencional, você preparar um ambiente, não só com questões tangíveis, fotos e coisas assim, mas você preparar um ambiente ou uma comunicação. Por isso que no Instagram é interessante você mostrar um pouco da sua vida pessoal, porque aí chega, o tanto de aluno que eu tenho, que chega e fala assim, nossa, doutora, como é que tá a Lulu? Lulu é o pug dela. Lulu, nossa, eu também tenho um cachorro, meu é Lola. É a hora de investir. Para 4 minutos. Mas eu não tenho esse tempo. Gente, tô falando em um contexto particular, meia hora de consulta, quebra o gelo, investe ali, fica um amigo. Porque assim, quantas vezes isso não aconteceu com a gente? Você conhece alguém numa fila de qualquer coisa, em qualquer lugar da vida, aí a pessoa gosta do esporte que você gosta, a pessoa gosta do livro que você leu, a pessoa gosta da banda que você gosta. Parece que ela é, nossa, melhor amigo. Eu adorei essa pessoa. E eu tenho uma colega que eu fui atender um paciente que ela atendia, né? A gente abriu o prontuário para ver o histórico e tudo, daí no prontuário dela tava assim, além do básico da consulta médica, tinha assim, eu não lembro do exemplo exato, mas era, por exemplo, hobby da filha da não sei o que lá, joga tal coisa, vó não sei o que lá, faz tal coisa. Eu falei, mas beleza, atendi ela, liguei e falei, o que você anotou aqui? Falou, não, Bru, é que eu gosto de anotar tudo isso, porque são muitos pacientes que a gente atende, a gente sabe, né? A gente infelizmente não consegue lembrar de todos, mas eu gosto de anotar porque eu tenho carinho, eu quero, quando voltar, eu saber quem que é, e eu falo pra ela, como é que tá a sua avó? Ela ainda faz tal coisa? Como é que tá a sua filha? Ela tá jogando ainda isso? Eu achei fantástico, cara. Falei, cara, você cria uma conexão e ela se importa e sabe da dificuldade que é, então parece que, assim, quando o paciente, a gente atende vários, 1.000 por mês, 600, o paciente é só o doutor Henry que tá lá para ele, né? Então ele já chega sabendo que tem um carinho, um afeto, e ela consegue manter essa chama, né? Não, mas só falando da parte da similaridade, isso, cara, explica muita coisa, porque quando eu tô atendendo, cara, papo sério, isso acontece. Entra umas senhorinha japonesa, elas falam assim, eu só marquei a consulta que eu vi seu sobrenome e vi que você é japonês. Você acredita, cara? Eu acredito, porque vocês agendam muito paciente, cara, oriental. Agenda, então, muito, cara. Muito. E a gente não, assim, você atrai desse jeito, a similaridade. Aí ela pergunta, a sua avó é viva? Não, minha avó já é falecida, mas de que lugar do Japão ela é? Cara, esse papo, cara. A gente conversa, você tá lá e você agendou a catarata. Você fala muito pouco, cara. E é isso aí que ele falou, cara. Você cria essa similaridade, né? Tem uma dermato aluna, né, que faz muito sucesso aqui em São Paulo, que ela também tem descendência japonesa, e ela fala que, assim, a grande porcentagem de quem agenda com ela, os grandes pagadores de ticket, é o público oriental, que se enxerga, aí já é gatilho de espelhamento, né, se enxerga nela, e com certeza ela gera uma similaridade, porque agora ela sabe usar isso a favor, então ela estica essa conversa. O segredo estica um pouco essa conversa, vai a fundo. Sabe quando alguém te fala, doutor, eu vim aqui porque a Joana me indicou. Às vezes você nem lembra quem é a Joana. Pô, esse mês eu atendi 7 Joanas. Mas qual a Joana? Vai explicando. Talvez você lembra, outras vezes nem tanto. É a hora de... você conhece a Joana de onde? Do trabalho, o que vocês fazem? É particular, é algo que vai lá e coloca o seu pão na mesa. Estica essa conversa um pouco. A pessoa tem que se sentir amiga. Primeira coisa. Aí quebrou o gelo, é mais fácil vender. Do que chegar lá e ser protocolar.
Então, mas essa da Joana que ele falou, isso aí foi prova social. Não acertei, não é isso aí? Prova social. Você tá sabendo, tô sabendo todos, velho. Aqui, ó. Cara, aluno celebridade. Ele vai falando aqui, se fosse uma prova que eu tira 10, velho. Cara, formou, recebeu o certificado no final. Em celebridade, cara. E, cara, assim, a gente tem muito colega que tem dificuldade de iniciar, né, ele quer iniciar no marketing, ele quer começar e tem dificuldade. Que dica que você daria pra essa galera aí? Cara, para você começar mesmo no marketing, a primeira coisa que eu falaria é a seguinte: defina o teu serviço de ouro. A gente estava falando muito disso lá. Eu vejo assim, em toda especialidade há um serviço milionário. Se eu falar oftalmologia, quantas cirurgias e procedimentos um oftalmo não faz? Eu não sei, mas pode ser que sejam uns 200. Tá? Por aí. Se a gente for contar mesmo assim, micro coisa, deve ser uns 200. Um oftalmo, geralmente, ele não sabe fazer todos. Ele vai fazer uma sub ali, vai especializar muitas vezes, mas o basal ele sabe, né? E todo especialista, ele acredita que ele tem que fazer de tudo um pouco, falar de tudo. Então ele faz marketing, cada hora fala de uma cirurgia, fala de uma coisa. Estatisticamente, os meus alunos, os médicos celebridades, que passaram pelo processo e dentro das suas especialidades, eles olharam para aquela gama de 200, 300, 100, 50 serviços diferentes, aí o clínico está ouvindo e fala: eu só faço consulta. Fala, então senta aqui do meu lado. Você atende um paciente com Parkinson? Atende. Você atende um paciente com Alzheimer? Atendo. Você atende um paciente com TDAH? Atendo. Você atende... Cada paciente você enxerga como serviço, meu amigo. Porque são demandas diferentes. Então, em toda especialidade, clínica, procedimento, cirúrgica, onde for, você tem um serviço que é o serviço de ouro. Esse serviço ele precisa cumprir alguns critérios para ser considerado de ouro. O primeiro é um dos que tem que ser um dos que mais dão volume na sua área de atuação. Precisa ter volume. Esse serviço não necessariamente é pelo custo. Por exemplo, não é algo que agrega valor, é um serviço que ele faz de excelência dele. Não. A primeira coisa, para ser um serviço de ouro na especialidade, precisa ser algo que tenha volume. Esse é o primeiro indicador. Então, assim, dentro da oftalmologia, você tem coisas que são raras, muito provavelmente. Fala uma coisa rara que vocês têm. Tumor de retina. Tumor de retina. E você tem alguma coisa que seja assim, milhões de pessoas precisam. Refrativa. Catarata. Quantas pessoas não usam óculos? Catarata. Milhões de pessoas. Então, a primeira regra, muito volume. Ou seja, muita gente que precisa daquilo. Certo? Segunda regra, a lucratividade desse serviço. Se é um serviço que eu fico 8 horas para fazer, por mais que tenha volume, e ele me gera X, e tem um outro serviço que eu faço em 10 minutos e me gera o mesmo X, logo esse volume ele é diluído. Então, ele precisa entrar numa curva de equilíbrio. Certo? Terceira regra de ouro. É um serviço que dá para fazer com uma certa recorrência. Geralmente doenças crônicas, algumas coisas na oftalmologia, já que a gente está falando nesse contexto aqui, o paciente só vai fazer uma vez. É o cirurgião geral, ninguém vai operar apêndice 2 vezes. Assim, não, fazer 2 vezes cirurgia, não existe isso. Né? Então, existem algumas cirurgias, provavelmente, que é só uma vez. Mas se você pudesse encontrar um serviço que tem uma certa recorrência, que a cada 2 anos, 6 meses, 3 meses, ele precisa fazer uma aplicação nova, ele precisa fazer um procedimento, aí já cumpre mais um critério. Quarto critério especial. Esse serviço a gente consegue unir algo relacionado à estética refrativa? Tem a questão funcional? Muito. Mas tem uma questão estética, é por isso que as pessoas compram. A catarata mesmo, a gente consegue vender a estética junto, né? Porque as lentes hoje, independente do óculos, né? Total. Então, se você encontra um serviço, então você pega, eu faço o quadrante, né, no médico celebridade. É um quadrante que você escreve todos os serviços que você tem. Então, vamos supor o oftalmo com uns 200. 200 possíveis que eu posso fazer. Espalha eles, então, nesse quadrante. Alto volume e baixo volume. Então, a lucratividade é alta ou baixa? Esse é alto, esse é baixo, esse é alto, esse é baixo. Ótimo. Agora vamos no outro quadrante. Tá ligado à estética? Alto ou baixo? Baixo, 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 alto. Tem volume? Alto, baixo, alto, baixo. Ele também tem uma certa recorrência? Alto, baixo. Aquele que você encontrar um equilíbrio de alto em tudo, ou a maioria em tudo, é um dos seus serviços de ouro. Você vai olhar para aquilo e falar, entendi. Talvez no teu caso pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1. Olhei. Aí, dentre eles, aí você faz a última pergunta. É um serviço que eu gosto, que eu quero fazer e eu consigo fazer em grande escala? Não preciso comprar tecnologia de 10 milhões de reais, eu não posso... Consigo. Então, vem cá. Primeira dica que você falou que eu daria para quem quer começar, para não ser complexo. Não existe nada mais sofisticado do que o minimalismo, do que o não complexo. E não é nada complexo você pegar, escolher uma área, um serviço para você falar. E é unânime.
todos os médicos celebridades que optaram por se tornar. Mesmo que a pessoa ache que para ela ser a maior referência em um assunto, ela precisa ser professor, doutor, fazer livro, ser preceptor na USP e palestrar nos grandes congressos como speaker. Não, para o paciente do outro lado imagina o pai de vocês, mesmo, não sei se está aqui ainda ou não, mas supostamente, vamos só falar em exemplo aqui. Imagina um pai que foi diagnosticado com HPB, hiperplasia prostática benigna, olha que nome interessante. E aí, esse seu pai está com HPB e você vai, poxa pai, segue alguns perfis, vamos começar a entender isso aqui a fundo, vamos seguir um urologista. Seu pai vai falar, não filho, segue você. Aí você vai começar a seguir o urologista. Aí o urologista que você segue, hoje ele falou de HPB, você ficou feliz, ele falou pouco. Aí amanhã ele falou um pouco de cálculo, aí ele falou talvez andrologia, não sei, cada hora ele está falando de uma coisa. Aí você fica desmotivado e do nada você encontra um médico que só fala de HPB. E esse médico ele vai tão a fundo. Eu tenho um aluno que ele foi genial. Ele terminou a faculdade dele em psiquiatria e ele falou para mim, Vitor, eu vou deixar de atender meia hora todo dia, eu vou perder meus R$100 do convênio, alguma coisa assim, deixar de atender meia hora para ler tudo o que é artigo científico na minha área. Então ele falava sobre oneomania, compulsão por compra, tudo que é artigo. O que ele fez? Cronômetro. 15 minutos eu estudo e eu tenho 15 minutos para gravar um vídeo curto sobre isso. 15 minutos estudo, gravar um vídeo curto sobre isso. 15 minutos, gravar um vídeo curto. Quem começou a seguir ele só falava sobre isso. Só que ele falava de uma maneira tão mais profunda que os outros, porque você seguia o outro psiquiatra, uma vez no ano ele fazia um post. O que é oneomania? Ele não. Ele relacionava isso a tudo. Hoje o artigo de hoje, ou o estudo que eu fiz, ou um jornal de ciência que eu vi, ou algo que veio da minha cabeça, na prática mesmo, é relacionar oneomania com um gatilho estressante de um pós-parto. Explicava a fundo aquilo lá. Mas não demora um ano para começar a ter fila de pacientes querendo pagar R$1.000, enquanto está todos os outros psiquiatras na região dele cobrando 300, 400, para pagar R$1.000. Por quê? Porque eles enxergam ele como maior assumidade. Ele precisou ser professor doutor, precisou ser alguma coisa? Não. Ele precisou ser o primeiro psiquiatra disposto a se doar por essa causa. Eu chamo isso de preceptor de movimento. É alguém que consegue criar um micromovimento de massa dentro de uma área. O movimento de massa, qual a primeira coisa que ele tem? Uma causa. Ele tem sempre uma causa. Martin Luther King, com a causa racial, Nelson Mandela, com também a causa racial e assim por diante. Esse médico ele cria um micromovimento de massa porque ele é o único que está falando a fundo sobre aquilo. Não tem como ele, em médio e longo prazo, isso não é curto, eu estou falando de alguns meses, ele não ser uma das maiores referências. Aí essa é a linha tênue entre aquele, estava falando para vocês muito de neurologista, neurologista que cobra R$200, R$300 e tem gaps na agenda, daquele que cobra R$2.200 e tem 8 meses de fila de espera. Por quê? Ele não é um neurologista, ele não se enxerga mais como neuro. Eu sou a maior referência em tontura nesse país. Ultra especializado. Sou ultra especializado. E aí eu vejo, quer começar, foca. Essa eu acho que é o minimalismo do negócio. Eu focar, parece que, nossa, mas eu vou perder paciente. As coisas basais vai continuar vindo paciente sempre, até porque vai vir de convênio, vai vir de indicação. Mas pensando na tua carreira, foca. Você tem um nicho. Igual eu poderia falar de marketing para qualquer área, talvez. Hoje já tenho know-how para isso. Não, meu negócio é marketing médico. Entendeu? Então, foco é muito importante nesse momento, para começar. Cara, você trabalha com várias especialidades. E aí, só uma curiosidade. Dessas especialidades, qual que é mais aberto assim, ao marketing? Que te procura mais, que aceita mais ideia? Até alguns mais quem procura mais é dermato. Dermato. É o que mais compra o curso. Até porque dermato, cirurgia plástica, nutrologia, medicina do esporte, já não dá mais para sobreviver sem ter marketing. Todo mundo faz e faz em alto nível. Essas pessoas já compraram não só meus cursos, eles investem porque eles vivem de imagem. Então tem uma consciência muito grande. Em contramão disso, um oncologista, um clínico, né? Clínico, ele não tem ainda tanta demanda de marketing, ele não estuda tanto, então tem uma consciência mais baixa. Então os que mais se inscrevem em cursos, que procuram saber, são essas áreas. Dermato, medicina do esporte, nutrologia. Eu tenho muito aluno neurologista, ortopedista, psiquiatra, cardiologista, que fiz um certo nome ali nas sociedades deles, eles procuram muito, otorrinolaringologista também. Mas eu vejo assim, quem está mais aberto a entender marketing, a aprender marketing, são os dermatologistas.
Os dermatos é necessário demais, então eles estão muito abertos. Acho que na formação deles já deve ter. Já tem, né? O plástico também, Total. Né? Só que muita gente... Eu recebo isso de acadêmico todos os dias da minha vida. Vitor, salva minha vida, por favor. Qual é a especialidade que o marketing dá mais certo, que dá mais grana? Eles não estão nem... Não estão nem preocupados com a especialidade, né? A pergunta. Eu te juro, eu tenho patologista, hematologista como aluno, pessoas que estão conseguindo viver de consultório e ganhar muito bem na medicina, muito acima da média. Eu sempre falo, toda especialidade tem um serviço de ouro. Vai ser difícil que não tem. Talvez medicina nuclear, que eu nunca tive aluno assim que pelo menos falou para mim, Vitor, eu fiz o médico celebridade, sou medicina nuclear. Mas todas têm um serviço de ouro. Então não é especialidade. É qual o grande problema que você vai resolver. Lembra do volume? Qual é o grande problema que você vai resolver? Dentro de toda especialidade tem esse grande problema. É ele entender isso. Aí, todo mundo acha que aqui dá mais certo fazer marketing. É dermatologia. E na minha cabeça eu sempre falo, as duas melhores especialidades para fazer marketing a curto prazo e se ganhar dinheiro, cirurgia vascular e neurologia clínica. E aí todo mundo fala, mas como assim? Como assim? É a primeira pergunta, cara, né? Como assim? Para mim são as mais, assim, é muito fácil. É muito fácil. A não ser que a pessoa não queira, faz o marketing igual aqueles que se inscrevem no médico celebridade, assiste uma aula e depois eu vejo. Faz mais ou menos. Quem faz neurologista clínico e vascular, dá muito certo. Dá muito certo. Por quê? Dermato já está todo mundo fazendo em alto nível. Então, não adianta só fazer e não adianta só fazer em alto nível. Você tem que fazer em um nível ainda mais pro, já está no nível pro, sabe? O FIFA. Eu jogo no profissional lá e eu acho que eu sou bom. Aí você vai, ainda tem, aí depois tem o legendário, tem o não sei o que. Aí eu tomo um pau ali que eu falo, cara, sou ruim demais. E eu acho que eu sou bom. Quem é dermato, quem é plástico, tem que estar nesse nível. Vascular em neurologia, o pessoal não está nesse nível tão alto. Eles fazem marketing, mas ainda é um povo que está começando a ter consciência. E vascular, se a gente for a pensar, varizes. Se eu não me engano, com 50 anos ou 60 anos, alguma coisa assim, 70% da população vai ter varizes, principalmente feminina, se eu não me engano. Tem varizes. Eu tô falando de milhões de pessoas. Você estuda medicina? O conhecimento médico do cara, né, velho? É que isso, velho. Que isso, cara. Ele tá com o Guyton. Então, vamos lá pro fundamento. Milhões de pessoas têm varizes, certo? Tem. É ligado à estética? Total. Varizes é uma pessoa que fala, eu parei de ir na praia, eu parei de ir no aniversário, de usar vestido, bermuda, ir pra academia, por causa disso. É recorrente? É. A pessoa faz um tratamento de espuma, provavelmente daqui a um tempo ela volta. Não é eterno, AD eterno, não. Já não tem mais varizes. Então, tem recorrência. Tem algum procedimento agregado? Tem. O tratamento. Você consegue cobrar com ticket alto? Então, não é aquele procedimento que você fica meia hora e ganha R$100. Não. Você está falando de tratamento de 5, 6, 7 mil reais no particular. Ele cumpre todos os requisitos. Aí o vascular, ele vai pensar em quê? Vou tratar qualquer coisa? Não. Varize. Faz qualquer funilzinho para captar varize, sai de 10, 15, 20 mil de consultório, 100, 200, 300. Eu tenho aluna que chega a 800 mil em consultório sozinha de vascular. Tá louco, velho. Lógico, isso é só faturamento. Deve ter uma lucratividade em torno de 30%, que já é muita coisa. Sim. Então, se bem que na vascular ainda a margem é muito maior do que na dermata, porque são equipamentos, são insumos muito mais baratos do que os que na dermato usam. Então é até melhor, a margem de lucro deve estar em torno de 40%, 45%. Então cumpre todos os requisitos. Todos os alunos que trabalham com varizes estão muito bem. Cada um na sua condição. No interior ganhando um X, na capital um Y. E cada um com a sua fome. Gente investindo muito e ganhando. E neurologia é a mesma coisa, porque neurologia, a clínica, ela consegue alcançar determinadas demandas da sociedade que são muito fortes e tem milhões de pessoas. Se eu parar aqui todo mundo na rua hoje e perguntar se ele tem enxaqueca, de cada 10 pessoas, se eu não me engano, 2 vão falar tenho. Desde uma enxaqueca moderada até uma enxaqueca. Então é milhões de pessoas. Estou falando de 20%, tem uma enxaqueca. Se eu falar de tontura, ou melhor, de distúrbios vestibulares, que tem mais de 70, se eu não me engano, tipos diferentes entre tontura, vertigem e coisas do tipo, 30% da população tem. 200 milhões de habitantes, 60 milhões de pessoas. Certo? É crônico essa pessoa vai tratar a vida inteira. Não é uma coisa que vou te fazer uma manobra aqui do cristais soltos e pronto, vai embora. Daqui a um tempo, doutor, ferrou. Então vai voltar. Tem milhões de pessoas. Eu consigo agregar procedimento. Então estou falando em enxaqueca, esse médico, se ele entender bem esse conceito, posso fazer um botox para tratar a enxaqueca. Entendeu? Eu posso, na vertigem, tontura, fazer
um tipo de fisioterapia, agregar valor com esse tipo de coisa. É estético nesse sentido? Você fala, não, tontura não é, varizes é, enxaqueca não é. Aí se você sabe fazer um pouco de marketing, você já vai jogar para autoestima. Uma pessoa que tem tontura, uma pessoa que tem enxaqueca, ela deixa de sair, ela deixa de se relacionar com o marido, aí ela fica achando que vai perder o marido ou ele é a esposa porque vive num quarto, porque vive fora do convívio social, no escuro. Então você consegue trabalhar isso também, esse subconsciente coletivo de aqui você vai ter uma autoestima melhor. Eu sempre falo que pra gente vender, a gente tem que entender o tríade do benefício, né? Começa com um benefício sempre funcional. Varizes. Você vai conseguir, a sua perna vai conseguir esticar mais, você vai conseguir ficar mais tempo em pé, vai sentar mais tempo. Começa com um benefício funcional. Depois tem um benefício aplicado ao dia a dia. Logo, quem fica em pé mais tempo, tem o quê? Geralmente mais produtividade, ou quem fica mais sentado. Imagina, você contrata alguém que tem varize e que a cada 5 minutos tem que levantar e chora de dor. Essa pessoa tem mais produtividade. Aí chegamos no terceiro nível, o benefício psicológico. Uma pessoa que fica em pé muito tempo, que logo tem mais produtividade, logo, psicologicamente, uma pessoa que tem mais produtividade, você aumenta a ganância, você aumenta a possibilidade dela enriquecer, você aumenta a possibilidade dela comprar mais bens, ficar mais bela e talvez ela ache que é isso que vai trazer o amor da vida dela. Quando você sabe num discurso trabalhar de forma leve, sem a pessoa entender esses 3 níveis, então qualquer tratamento que você for apresentar, benefício funcional, benefício dimensionado, que é esse no dia a dia, o que impacta, e benefício psicológico, você vende muito mais. E essas 2 áreas, eles conseguem chegar em milhões de pessoas, conseguem ter apelos estéticos, conseguem ter o estético um pouco menos na neurologia, mas dá para trabalhar isso. Mas o principal, milhões de pessoas, paga bem, dá para ter procedimento. Então o neurologista, o clínico, ele tem pelo menos umas 3, 4 demandas. Insônia. Se eu parar de cada 10 pessoas aqui, 4, hoje 40% da população fala que sofre de algum nível de insônia. Isso é estatístico. O OMS fala isso. E a maioria não gosta de tomar remédio, né? Pra não. dormir tudo. Só eu tomo. Meu cunhado, desculpa, doutor Lídio, ele é neurologista. E há mais ou menos quem tá ouvindo aqui deve ficar louco quando eu falo isso. Há uns 4 anos, 3 anos, pra ser mais sincero, eu tomo meio Zopidem toda noite. Só que não é assim de vez em quando. É placebo já pra mim, é meio Zopidem. É pra garantir que eu vou dormir. Eu tenho pensamento acelerado, tenho tudo. Eu não durmo, eu só quero pensar na empresa. E aí um dia, era fim de ano, isso foi um ano retrasado. Aí a gente foi pro sítio do pai dele, chegou lá, ô Lídio, eu preciso falar sério com você, cara. Você é neurologista, cara, me ajuda. Cara, faz uns 3 anos que eu tomo meio Zopidem pra dormir. Ah, mas como assim, cara? Meio Zopidem, e toda noite. Eu falei, cara, você deve ter lido algum estudo, eu vou ter Alzheimer, eu vou ter alguma coisa, pelo amor de Deus, uma hora meu cérebro vai começar a desfarelar, vai sair pelo nariz, alguma coisa vai acontecer, né? Eu falei, cara, quanto é mesmo? 2, 3 anos você toma meio? Eu falei, Falei, velho, fica tranquilo. Faz uns 10 anos que eu tomo 2 todo mundo. O cara ajudou, hein, velho? Se o seu cérebro for sair pelo nariz, o meu, então... Tem uns 40 anos de crédito ainda, né? Cara, espera, se der merda comigo, você segura aí. São 10 anos com 2, você multiplicar meio, pois 40 anos. 40 anos. Então, se der alguma coisa comigo, aí você para. Cara, é igual os pacientes, né? Doutor, eu tô com mosca volante aqui. Não, eu tenho nos 2 olhos. Ah, então tá bom, então, né, velho? Faz 20 anos, né? Desde os 20. Tá tudo bem, velho. Tudo bem, então. Eu tô refrativo, 8 graus no olho, você tirou óculos, eu tô com 15, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ô Vitor, a gente falou bastante do médico, mas e a secretária, cara? Secretária do médico, cara? Você acha que ela pode ajudar no ticket médio também, no faturamento? Eu de verdade, eu acredito que a secretária, ela é o coração, o cérebro, ela é tudo do consultório. Se uma secretária, literalmente, e eu já vi isso acontecendo várias vezes, eu vi grandes cirurgiões, cara, esse marketing não dá certo, minha equipe, eu quero demitir, não tá dando certo, aí você vai e encontra, aí chega no final, doutor, sabia que sua secretária tá com depressão? Não. Sabe o que tá acontecendo? Ela chega de manhã, coloca o telefone de lado, ela não atende, ele toca, ninguém escuta, faz isso chega de manhã, faz isso 2 horas, depois volta a atender, depois faz mais 2 horas. Doutor, sabe o que está acontecendo com o seu marketing? Você fala que está errado. O paciente, ele liga e ele fala assim, olha, eu vou desmarcar. Isso foi de última hora.
eu preciso desmarcar. Isso é 8 da manhã, ele desmarcou a consulta das 2 da tarde. Aí sua secretária tá inventando, ou muitas vezes as desculpas, outras é a realidade mesmo, ela tem uma sobrecarga de trabalho e ela não tá ligada a lucro, você não treinou ela para estar ligada a ser uma secretária médica lucrativa. O paciente desmarca, doutor, o paciente não vem. Aí o doutor vai lá, antes ficava jogando paciência, agora fica no Instagram, agora fica no TikTok, fica lá fazendo o que ele tem que fazer. Imagina isso num mês, imagina isso num ano. É a linha tênue de você trocar ou não a BMW. Aí, uma secretária que está atenta, que é bem treinada, por isso que eu falo que ela é tudo no consultório e o médico não enxerga nisso. Ele não é a peça principal. É ela que é a peça principal. Aí ela pega, ela está atenta, o paciente desmarcou às 8. Ela já tem uma planilha com todos os pacientes que falaram, olha, eu tenho preferência de terça-feira, parte da tarde. Eu tô agendado para a próxima semana, mas se caso tiver terça-feira, é minha preferência, terça e quinta. Ela abriu a planilha, tem todo um sistema, mesmo que ela fez no Excel. Primeira coisa, dona Maria, olha só, na próxima quinta-feira você tem consulta com o doutor, só que hoje é segunda e abriu, não é, teve uma desistência. Aí tá a secretária lucrativa. A secretária que não sabe vender, ela vai falar assim, tivemos uma desistência. Do outro lado o paciente fala, porra, desistiram do médico que ali. Coisa ruim, né? Esse cara desistiu. Eu também vou desistir. Aí ela pega e fala, olha só, conseguimos uma oportunidade na agenda do médico. Se você tá ouvindo do outro lado, nem entende Muda bem, mas ela tudo, fala, né? não, pera lá. E ela fala, só que é o seguinte, já são 8h15, eu vou ligar para os próximos 3, 4 pacientes que falaram que também gostariam de vir na segunda, a sua consulta para quinta. Você quer adiantar, você consegue vir hoje? A gente atende às 3 da tarde hoje, e aí você já sai com os pedidos de exame, já vai te facilitar a tua vida. Ah, hoje não dá porque minha filha Maria tá aqui em casa e papá. Tudo bem. Aí liga pro segundo. Silmara, aconteceu uma oportunidade na agenda, eu quero. A secretária lucrativa, ela nunca vai chegar no médico, passar esse problema, uma batata quente, passar e falar, tá aqui na sua mão. Ou lá, doutor, hoje o paciente não vem, o que a gente faz? Ela é tão proativa que o médico nem tá sabendo que a Maria não vai e quem vai chegar no lugar dela é a Silmara. Essa secretária é a linha tênue que a gente tá falando. Ela pode espantar a paciente. Se ela não é proativa, ela não pode saber lidar com uma janela, igual teve hoje. Saber falar as palavras certas. Ela pode deixar de atender um telefone. Ela pode começar a atender os telefones, só que ela tá... O paciente chegou, ela tá focado nele aqui. Aí se sobrecarrega ela de trabalho. Aí toca o teu telefone. As pessoas hoje são ansiosas. Qual foi a última vez que você ligou para alguém? Vocês devem ligar bastante pros seus colegas. Mas eu já não ligo muito. Às vezes que eu ligo, eu deixo o telefone tocar umas 5 vezes. Não atendeu, eu desligo. Eu não sou aquele que fica... Telefone igual minhas tias ligavam em casa, tocava 70 vezes o telefone. Até alguém atender e elas não desistiam. Tocava de novo, ligava de novo. As pessoas não são assim mais hoje. Vamos ver na internet. Quem é que eu quero? Esse daqui, atende convênio. Não, deixa eu ligar no livro. Deixa eu ver no livrinho do convênio, deixa eu ver na internet. Esse aqui. Tocou 5 vezes, não atendeu. Tentar de novo. 2 vezes não atendeu. Já vou pro próximo. A secretária que não tá conversando com o paciente aqui, tocou. Deixou ali de lado. Só que onde que entra o teu fluxo novo de receita? É aqui. Mas ela vai deixar de falar com o paciente que está ali? E aí? Então, a gente temos um momento que os médicos que enxergam secretária como um gasto vão continuar tendo resultado irrisório de faturamento. Quem entende que aqui está a máquina do meu consultório. Hoje eu fui num consultório, a gente estava conversando disso, né? De um aluno meu que é um grande case, Dr. Saulo. Ele foi o primeiro médico em 2015, ele estava saindo de uma residência, ele virou para mim e falou, eu até estava falando com o Juliano no carro hoje, o Juliano da minha equipe. Ele virou para mim e falou, Vitor, você acha que a minha ideia está muito por fora? Eu falei, fala a sua ideia. Eu contratar uma secretária que tem nível superior, que fala 2 línguas, que tem curso de secretariado e que eu, ao invés de pagar 1.500, que na época era 2015, pagar um salário 1.000, 1.500, eu vou pagar para ela 3 mais comissão. Você acha que eu estou errado? Eu falei, cara, eu acho que você está muito à frente, você está certo. E ele não estava enxergando aquilo como gasto. A secretária, ela faz a receita do médico. Quem não entende isso está fora. Olha um exemplo. O paciente liga no seu consultório. Alô, doutor Henry, estou vendo aqui na internet, ele atende o meu convênio? Ah, qual convênio o senhor tem? Alguns ele atende. Não, eu tenho o Unimed Golden, não sei das quantas. Ah, não atende. Ah, então tá bom. Tudo bem, as ordens, tchau. Pronto. É a diferença entre ligar com quem eu falo, olha, primeiro,
me relata um pouco, por que da procura, porque eu sou já treinada para fazer esse tipo de abordagem. Ah, não, o meu negócio é catarata. Ah, é mesmo? Quantos anos a senhora tem? 60 anos. 60 anos? Mas minha filha, ele atende meu convênio. Olha só, já vou te responder, que aí eu vou te perguntar qual que é o convênio, certo? Mas me fala uma coisa. Essa sua catarata já tem algum tempo? Você já fez algum tratamento? Já procurou uma segunda opinião? Não. Então a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Os pacientes ligam aqui esperando ter uma consulta para catarata. O que a gente tem aqui não é uma... Eu preciso que você já saiba no primeiro momento que não se trata daquela consulta convencional. Por quê? Porque aqui no consultório do Henry, a gente tem um exame tal e tal, e como ele tem formação ali na USP, tem a residência, ele tem uma abordagem diferenciada e funciona, você me permite, funciona assim, 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 assim. Ah, minha filha, ele atende meu convênio? Olha, nós não, por conta dessa consulta diferenciada, você concorda comigo, dona Maria? Se ele quiser só atender você em 10 minutos, igual muito médico faz, a gente até atenderia convênio, mas o nosso proposta é diferente e eu posso até te mandar um material depois. Funciona assim, 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 e o valor dele é esse. Mas entre nós, dona Maria, aqui é uma venda consultiva isso. Entre nós, dona Maria, eu também tenho convênio. E eu odeio não usar meu convênio. Todo médico que eu quero, que eu preciso, eu uso convênio. Só que tem coisas que são coisas que a gente está sofrendo muito. Uma coisa é eu ir num médico, num clínico, outra coisa é a minha catarata, que é uma coisa que eu posso ficar cega. E eu uso o meu convênio para minha mãe nessas coisas, é hora de falar. É hora de eu ir num dos maiores referências. E entre nós aqui, catarata é uma coisa muito séria. Eu não confiaria nos médicos de convênio. É mais fácil eu vender assim ou eu simplesmente falo, atende meu convênio? Não, então tchau. Ah, tá bom, tchau. Você faz uma venda consultiva. Não, só ele falando aqui, você foi vendo vários gatilhos, né? Exclusividade, autoridade. Você gosta do gatilho? Mano, o cara tá falando tudo aí, velho. Tô pegando todos aqui. Joseph Sugarman, um livro que chama Triggers. É um dos primeiros livros de gatilhos mentais, dos anos 80. São 42 gatilhos mentais que ele explica na prática. É um livro em inglês que nem tem no Brasil. Então você vai ter um conhecimento, você vai beber da fonte. Você que gosta de gatilhos. Pô, eu gosto, cara. Vai ler esse livro que vai te dar vai elucidar bastante coisa. Eu falei pro mano, eu li um livro que chama Venda a Mente. Não, Venda a Mente, não ao cliente. Não ao cliente. Só que eu esqueci o nome do autor, cara. Do autor. E ele fala isso, cérebro reptiliano, essas coisas aí. A secretária médica lucrativa, ela surgiu quando? O curso? Ela surgiu em 2018. Eu fazia muito serviço para médico também. Então eu dava o curso, tinha alguns clientes VIP, porque a gente usava, eu nem ganhava dinheiro praticamente com o serviço. Eles me pagavam R$1.000, né, por alguma coisa assim. Era mais para validar minhas ideias. Senão eu ia ser só um teórico. Então, vamos ver. Fazia uma coisa, não dava certo, que dava certo, eu replicava para os alunos. E depois de fazer tanto serviço e ter tanto aluno e eles começarem, esse negócio de marketing aí não dá certo. Esse negócio de marketing não dá certo. E aí eu começava, não, mas pera, eu não aceito isso, não dá certo. Pô, eu te prescrevi isso, você fez? Não, então, não dá certo mesmo. Fala que você vai fazer uma dieta. Você não faz, quer emagrecer? Já tive paciente. Você acha que é só... Tô com olho seco, tal, não sei o que lá. Não melhorou, tal, mas você usou lubrificante, você usou shampoo? Você falou, não usei. Vai melhorar porque eu te falei que vai melhorar. Então, só que tinha uns que fizeram. Eu falei, caramba, não deu certo. Ele seguiu, ele usou o shampoo, usou o lubrificante. Então vamos ver a fundo. Vamos ver a fundo. As pessoas confundem marketing. Eles acham que marketing é ter paciente no consultório. O marketing, ele é meio caminho, aí você pluga um negócio chamado vendas. O marketing faz alguém levantar a mão e falar, tô interessado. Venda, você pega essa mão e fala, tá interessado, eu te apresento, você fecha. Então, não é que o marketing não estava dando certo. O que não estava dando certo é, ele não tinha uma estrutura de vendas. E onde começa a estrutura de venda? Secretário. Que no Brasil virou uma confusão, a pessoa não é só secretária, ela é recepcionista, muitas vezes ela é financeiro, ela é gestão, ela faz tudo um pouco. Mas eu via que não adianta eu ensinar isso aqui e ele achar que ele vai ter paciente, porque isso aqui é meio do caminho. Agora eu preciso fechar. E a venda, ela fecha. Aí eu preciso ensinar alguém a vender. Aí eu lancei 2 cursos, um para médico negociar, que chama Gatilhos do Agendamento, os 42 gatilhos são aulas de 15 minutos, são 42 aulas de 15 minutos, que cada gatilho eu ensino se você usar em N situações.
Então, gatilho do espelhamento, gatilho do empoderamento, gatilho da autoindulgência, gatilho da escassez, urgência, similaridade que a gente conversou, ensino todos esses. Eu falo para o médico, você dominando alguns desses, você vai saber vender muito bem sem o paciente perceber que é uma venda. Só que antes de chegar para o médico vender, muitas vezes, uma indicação de cirurgia, é a secretária. Então, eu criei curso de marketing, aí curso de venda. Uni os 2 pontos. Então, secretária médica veio disso. De eu chegar uma hora e alguns alunos, eu trucar em cima dele e jogar 6 na minha cara, opa, ele está colocando em prática. Porque para mim eu me escondia nisso. Você colocou em prática? Não, então não vai dar certo. Você colocou em prática? Coloquei. Então me prova, provou. Falei, nossa, mas espera lá. Você não sabe, não tem uma estrutura de vendas aqui. Não tem ninguém recebendo essas pessoas não estão treinadas, não vai vender mesmo. Você pode ter gostado do meu curso, você vai lá conversar e o vendedor não te entende. Só para você ver. Quando eu dou curso de venda para médico, eu falo, com 2 perguntas você vai entender o perfil do seu paciente. Eu tenho muito perfil dominante. Praticamente muitos empresários, pessoas bem-sucedidas, pessoas que empreendem, elas têm um perfil dominante. O perfil dominante é aquela pessoa que quer tudo para ontem, que a palavra dela tem que prevalecer, que ela é ansiosa ao mesmo tempo que ela é realizadora. É os que movimentam o mundo. É o vermelho, é o dominante, é o que tem menos na população. O perfil dominante, ele é aquele que chega no seu consultório e você fala, como é que eu posso te ajudar? Aí ele vai falar assim, doutor, é o seguinte, eu vim para fazer tal procedimento. Eu vim para fazer tal coisa. Eu quero resolver isso aqui. É pouco papo e ele quer aquilo. Tem pessoas que você vai perguntar, como é que eu posso te ajudar? Aí a pessoa fala, doutor, você não sabe. Eu vim aqui de Uber, ela te conta uma história, ela dá uma volta gigante. Essa é uma pessoa que ela já não é dominante, ela é influenciadora. Ela usa muito o poder da palavra. Tem um outro perfil que é estável e outro perfil conforme. Com 2 perguntas que o médico faz, ele identifica muito fácil. Tem aquele paciente que você fala, como eu posso te ajudar? Doutor, sabe o que está acontecendo? Faz 4 anos que eu sei que eu preciso fazer essa cirurgia, mas eu tenho um receio, porque minha prima aconteceu isso, ou eu vi um vídeo na internet e ela te conta todos os contras. É uma pessoa que ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter comprovação científica. Quando você entende isso, você cria ambiente persuasivo para lidar com cada uma. Por exemplo, a do estável. Você tem lá o seu computador aberto, um estudo científico mostrando a eficácia daquilo. Só escuta ela, entendeu com 2 perguntas, o perfil dela é estável. Você vai falar, quebrar toda a objeção de dor, de medo, de ponto futuro. Ela precisa ter estabilidade para tomar ação, ponto futuro. Aí você vai fazer um diagnóstico e depois apresentar o plano de tratamento voltado a conversar com esse cérebro dela de ação, da maneira como ela age e enxerga o mundo. É muito mais fácil eu vender. Um cara igual o Vitor, se você vier explicar técnica para mim de maneira profunda, já me desconectou. É aquela coisa assim, eu chego na loja, o vendedor, o máximo que ele pode fazer é perder a compra, porque a partir do momento que eu entrei, porque eu já tenho certeza que eu vou comprar. Eu já olhei aquilo antes, lá na vitrine, eu já entrei na loja e eu sei que eu quero aquela camisa. Se o vendedor começou a falar muito comigo e me apresentou outros modelos, eu vou embora. Eu sou dominante, eu quero aquilo. Você só me dá, eu quero 3 desses. Essa calça, essa bermuda, não, esse não, esse daqui cai bem em você. Cara, eu quero essa. Não, mas essa vermelha. Cara, é mais fácil você me vender 5 da preta do que uma de cada cor. Você não entendeu isso aí? Os caras não sabem identificar. E aí eu ensinava médico a fazer esse tipo de... Com 2, 3 perguntas, entenda um perfil, é muito mais fácil eu me conectar e vender com ele. E aí, secretário, a mesma coisa. O paciente liga com 2, 3 perguntas, ele entende o dominante. Porque eu vou ligar, alô, consultório da doutora tal. Vocês fazem botox? Fazemos. Tem vaga para quando? Não, daqui 2 semanas. Você não consegue nenhum encaixe para mim, não? É que eu precisava disso aqui. Na hora que eu quero fazer, é para ontem. Eu queria fazer o mais rápido possível. Não tem. Não entende perfis de pessoas. Tem uma coisa que eu ensino médico, você ter reserva de horário. Por exemplo, dermato. Tem muito paciente, o perfil do paciente particular é muito dominante. Por quê? O médico que entende que o perfil do paciente de ticket alto, que paga particular e procedimento particular, é o sujeito que tem uma pequena empresa, ele tem um açougue, um supermercadinho, tem uma loja de game, uma loja de calçada, é o Vitor Jaci que tem o infoproduto dele, é o pequeno empresário. Segundo perfil mais pagante, profissional liberal. É outro dentista, outro médico, outro fisioterapeuta, nutricionista, advogado, engenheiro. Quem tem bala para pagar? Terceiro perfil, trabalha em grande empresa, multinacional, diretor comercial, diretor de marketing, o que toca o financeiro. São esses 3 perfis. O que essas 3 pessoas têm em comum? Tempo. Elas não têm tempo.
O que elas têm em comum, geralmente? Elas precisam ter elas são muito dominantes. Aí uma dermato, o paciente liga, ele quer para ontem, ele é dominante. Ele quer para ontem, ele liga e fala, tem esse horário? Ah, só tem daqui um mês. Já era. Ele vai ligar pro segundo, terceiro, ele vai agendar e não vai, porque ele já fez. Ah, mas por que você não veio? Ah, eu esqueci de desmarcar, mas eu já fiz. Eu já fui em outro médico. Deixar uma reserva. Por exemplo, eu sei que eu almoço todo dia, à 1 da tarde. 12h30, fecha minha agenda. É a reserva. Entre 12h30 e 2 da tarde. Aquele paciente que a secretária, por isso que a secretária precisa estar muito bem treinada, quer ele entender que ele tem esse perfil, que ele ligou hoje. Ah, você quer vir hoje? Tem. Vem. É o paciente que ele vai na dermato, ele não vai pagar 2, 3 mil procedimentos. Ele vai pagar 10, 20, porque ele tem bala na agulha, ele quer para ontem, você tem, ele ligou. Você deixa essa reserva para coisas, vou almoçar, vou gravar vídeo, vou treinar meu marketing, mas quando identificou que tem esse perfil, é hora de falar, vem aqui, tem hoje. Pronto para te resolver. Tem, eu tô aqui. Por quê? Porque estatisticamente, a parcela da população que mais tem receita são esses dominantes. Contrapartida são pessoas que não gostam de ficar em fila de espera, que são ansiosas, que resolvem, porque elas mandam no pequeno ecossistema dela. Então, todo negócio precisa ser pensado assim. Isso tudo para falar que a secretária precisa saber identificar perfil de paciente. Que aula, hein, mano? Essa parte da secretária, o curso ele é voltado para o médico realiza o curso da secretária médica lucrativa e ele treina a secretária. Ou esse curso é para a secretária... Porque eu tenho, né, alguns assistentes e às vezes eu sinto uma resistência e uma dificuldade nessa absorção de um conceito que é importante. Então, quando eu falo, faz isso desse jeito, é porque eu estou pensando ali na frente em alguma coisa. E eu sinto, às vezes, uma resistência que gera uma impaciência. Você fala assim, puta, eu tô falando um negócio, faz o que tu faz, vai dar certo. Só faz. Entendeu? Faz. Só faz. Como é que implementa isso? E o curso é o médico que faz e ele dá o treinamento para a secretária? Olha só, o curso foi desenvolvido para a secretária assistir. Então, na primeira aula, eu falo, seja bem-vindo, eu sei que você é médico que está vendo isso aqui. Esse curso é para sua secretária. Eu mostro qual que é o papel dele durante o curso. Só que aí, estatisticamente, os meus alunos que mais deram certo com esse curso, eles não delegaram para a secretária. Eles assistiram, fizeram um resumo e treinaram ela em cima daquilo. Então, estatístico, hoje eu visitei, o Juliano está de prova. O que ela falou? Eu tenho uma apostila que eu fiz do secretário médico lucrativo. Toda secretária nova, ela tem que passar por isso. Eu fiquei semanas assistindo aquilo lá. Apostila o médico que fez. O médico que fez. Então, o médico que fez. Então, estatístico, os médicos que param e eles fazem o curso, eles geram muito mais resultado quando eles só delegam 100% para a secretária. A gravação inteira foi feita para a secretária. Mas eu vejo que os que dão resultado foram os que assistem. E tem um grande catch aí. Tem um dos módulos que a gente cria um brand book de venda. Um brand book de venda nada mais é do que um livro que a secretária vai ser treinada e ela tem que criar com o médico, que é, para esse procedimento X, qual a ancoragem que a gente vai utilizar, qual tratamento de comparação que a gente utiliza para mostrar de uma forma racional que faz sentido optar por esse, quais são as grandes objeções que ele tem sobre isso, quais são os grandes diferenciais, fica tudo catalogado. Como é que eu consigo negociar com esse tratamento em si? E 90% dos alunos, eles viram e falam assim, minha secretária adorou o curso de secretária, ou minha secretária não assistiu, qualquer coisa que eles falam feedback, eu falo, legal. Aquele exercício, que é um módulo inteiro, são 10 aulas, aquele exercício de fazer, você fez seu brand book, o médico já olha assim, mas o que é isso? Eu falo, não, porque dentro do curso, o curso inteiro é chegar no coração, o coração é fazer o brand book, é fazer o seu livro de vendas. Ali está todo o seu manual de venda, que qualquer secretária que 10 anos entra uma nova, você nem lê isso aqui. Decora isso aqui, que está pronto. Aí eles viram e falaram, não, mas nem sabia que tinha. Eu falei, não, mas pera lá. Não tem como fazer sem o médico. Se ela não te chamou para fazer, ela não assistiu. Ela pode falar que o curso é bom, que o curso é ruim, qualquer coisa. Chega algum momento do curso que ali, ó, chama lá o seu médico, chama o seu chefe lá para ele participar. Total. Isso. Mas, Bruno, é o seguinte. As pessoas que trabalham na linha de frente, que são operacionais, ela não vai ler livro, ela não vai assistir curso. Estatisticamente, nem 10% das pessoas vão fazer isso. Então, a maioria não vai assistir. Vai te dar barrigada, como fala, vai inventar desculpa. Por quê? Essa pessoa ela não faz uma associação processual de causa e consequência entre se eu assistir isso aqui, eu fecho mais paciente. Se eu fecho mais pacientes, a empresa ganha mais dinheiro. Se a empresa ganha mais dinheiro, eu consigo barganhar um melhor salário. Se a empresa ganha mais, eu consigo barganhar até um variável. Né? Um prêmio, um variável. As pessoas não fazem
causa e consequência de níveis complexos. Porque aqui, no mínimo, foram 4 níveis que eu coloquei na mesa. Se isso acontecer, isso. Se isso acontecer, isso. Se isso acontecer, isso. Elas não falam. É mais trabalho que tá me dando, né? Manda assistir. É aquela que na hora que você fala, eu comprei o curso do Vitor Jaci, secretária médica lucrativa. Aí ela vai na cópia e fala com a outra. Isso é desvio de função. Agora tem que assistir curso. Isso é ultrajante. Eu vou no Twitter falar um dia dessa empresa que me explora. Era pra eu ter que assistir curso. Então, estatisticamente, o médico que toma a frente disso, ele entende o processo, cria o processo dele de treinamento depois com as secretárias dele, são os que conseguem ter melhores resultados. Mas o curso foi feito para secretária. Mas eu vejo que na prática tem esse grande catch. Boa. Que aula, hein, Mani? Nossa, cara, mas eu sempre, assim, eu sabia da existência desse curso, sempre foi um interesse meu me aprofundar nele, porque cada ano que passa, eu via que o meu gap era o gargalo mesmo, onde chegava o problema, era onde estava, como eu estava conduzindo os assistentes. Então, no primeiro momento eu percebia que eu passava muita função aleatória, aí depois eu comecei a falar, não, eu vou desmembrar, cada um tem uma função, mesmo que eu ficasse chateado, eu falo, não, eu quero fazer isso, mas não, o perfil desse é melhor para isso, vai fazer, ponto final. Aí você começa a ter resultado, aí você fala, putz, não, peraí. Aí recentemente eu falei, cara, juntei os dois, falei, o que vocês estão tendo de problema? Ah, pô, é muito papel, é muito isso. Eu falei, não, mas você não quero que você faça papel. Eu vou contratar alguém para fazer papel. Guia, preencher, falar com convênio, ligar para não sei o que lá, né, analisar a planilha de cirurgia, ligar para paciente que já passou 1 ano, ligar para paciente que tinha interesse em cirurgia. E aí eu falei, putz, cara, eu vou fazer o curso do Vitor Jaci. E esse eu acho que de tudo que eu vejo de mais importante realmente ali, porque eu falo pra eles, vocês são a minha cara. Então vocês estão ali na frente, você é o Bruno Mani, cara, você é o Henriota, você é o Vitor Jaci. Então ali você tem que estar de um jeito. Se você estiver cansado, me avisa. Se estiver triste com alguma coisa, me fala que eu vou resolver seu problema. Mas você precisa estar aqui bem 100% aqui. Vamos fazer esse curso aí. Não, pra ontem, mano. Lembra que a gente tava falando de perfil de pessoas? Geralmente, a primeira coisa que a gente ia ver quando a gente for contratar alguém, isso caiu minha ficha faz pouco tempo. Hoje eu faço isso na empresa. Pensa que toda função, ela tem uma cadeira. Como se fosse uma cadeira. E geralmente tem um bumbum, para não falar outra coisa, que vai sentar nessa cadeira, certo? A gente está contratando primeiro o bumbum sem olhar para a cadeira. Você vai falar, como assim? Me explica então, vamos decifrar esse enigma. Eu quero uma secretária, primeira coisa, qual a grande função dela? Tem uma secretária que muitas vezes é aquela recepcionista, secretária/recepcionista, que ela vai receber muito paciente, pessoa agradável, simpática, de boa conversa. Imagina, chega, bom dia. Gente, o que eu mais vi em reclamação até hoje, desses anos, década, não é décadas, mas década de marketing médico, não é o médico. A secretária é mal educada, mandei um bom dia. Se apegam a esses pormenores, que na verdade não é um pormenor. E eu preciso de uma secretária, deixa eu olhar então qual a cadeira que ela precisa sentar. Não, uma secretária que aqui vai cumprir uma função de recepcionista. Lembra daqueles 4 perfis psicológicos? Os básicos da psicologia? Qual que é o perfil, então, que precisa ser essa secretária que vai receber esse paciente? Influenciadora? Amarela influente. Boa conversa. A dona Maria chega, nossa, parece 2 maritacas. Ô, dona Maria, você tá de volta aqui, que legal. Minha filha, trouxe um caqui da feira pra você. Ai, sua filha lá, que legal, dona Maria. Gente. Um caqui, cara. Descobri uma preferida do. Um caqui, cara. Aí, vamos para uma segunda cadeira. Não. É alguém que precisa vender. O influente vende, fala bem. Mas o influente, ele precisa, porque a gente não é só um ou outro. Tem gente que consegue ser 25% cada um, mas isso é raro. Estatisticamente é 0,0 alguma coisa. Por exemplo, eu sou 60% influente, uns 30%. 60% dominante, uns 30% influente e quase nada das outras 2 coisas. Ou seja, não sou uma pessoa muito saudável, que planejo pouco, vejo detalhe pouco também. Mas eu quero vender. Eu quero vender pra caramba. Influente é bom pra venda? Bom, mas ele precisa ter um equilíbrio muito, muito parelho com o dominante, porque o dominante é realizador. O influente você vai colocar aí como vendedor, ele não bate meta. Ele gosta de conversar.
Ele vai chegar para você, não, doutor, ainda não liguei para aqueles pacientes, sabe o que quer? Ele bom papo com todo mundo. Se ele tem uma dominância equivalente, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, ele quer realizar, quer bater meta. Então ele fala bem, é furacão. Aí não, eu quero ter uma secretária que vai preencher, que eu preciso que ela coloque dado. Preencher guia, preencher planilha. Ela vai fazer até um segundo administrativo, ou até muitas vezes é o primeiro administrativo. Eu olho primeiro para a cadeira. Qual o bumbum que eu preciso que sente ali? Eu preciso de alguém primeiro organizado. Você imagina um contador falastrão, mas que não faz nada? Contador, bate papo pra caramba, e todo mês esquece, não mandei. Ele marca 5 churrascos ao mesmo tempo. Todo mundo tem esse Agostinho Carrara, amigo. Você precisa de um contador detalhista, né? Você precisa desse contador que é conforme, detalhista demais. Aí você vai precisar de uma secretária que tem o quê? Essa habilidade. Então, a gente contrata pessoas e acha que ela vai se adaptar à função. Primeiro você olha para a função e pensa, qual é o perfil que eu preciso para essa função? Ah, não, é uma venda na recepção. Não, é uma venda por telefone. Não, é alguém que precisa ver números. É alguém que precisa ver planilha. Entendi. Aplica um teste. Então, faça uma seleção, contrata desde um psicólogo, tenta fazer vocês mesmos. Ela vai lá, preenche o questionário, sai o teste dela. Aí você vai se surpreender. Poxa, essa pessoa aqui, olha o nível que ela tem de estabilidade conforme, é gigante. Essa pessoa nunca vai vender. É uma coisa que você fazer uma tartaruga voar. Não faz. Como é que você faz uma tartaruga voar? Não existe maneira de fazer uma tartaruga voar. Assim como não existe você pegar uma pessoa que é conforme, estável e falar para ela vender. Aí ela vai ficar, é contra o instinto dela. Aí você vai tentar, você vai criticar, você vai fazer o possível, você vai treinar ela. Não vai. Não vai. Não é que as pessoas são ruins, elas estão exercendo funções que não são as melhores para elas. Entendeu? Eu sou um bom comunicador, por quê? Porque eu tenho um influenciador amarelo grande. Mas eu tenho um dominante maior ainda, por isso que eu sou realizador. Agora, ver detalhe. Cara, teve vezes de eu estar com meus tempos aí de solteirice, em pubs, em balada, de eu pegar e elogiar, nossa, você tem um bom gosto, você se veste bem. Você nem reparou, para de contar mentira. Não, você tem bom gosto. Tá, eu tô vestida com o quê? Saia. Não, calça jeans. Eu sou zero detalhista. Zero detalhista. Não, você veste super bem, você tá bonita, tá funcionando. Zero detalhista, cara, zero. Então não adianta, é contra a minha natureza. Se você colocar uma planilha pra mim, eu vou achar aquilo entediante, você vai me minar. Eu vou murchar, vou entrar em depressão, cara. Se eu tiver um trabalho que todo dia eu tenho que executar a mesma coisa, eu trabalho com criatividade, com execução de coisas sendo criadas, não com trabalhos contínuos, uma repartição. Então, cara, olha primeiro para a cadeira. Quem eu preciso? Olha o perfil. Cara, começa a ser sniper na hora de contratar. Eu preciso de uma secretária. Qual o perfil psicológico ela tem que ter? Qual seria a idade ideal? Qual seria até a fisionomia ideal para essa vaga? Não tô falando de beleza não, gente. Tem certas situações que para o paciente você tem que ter alguém que pareça ter uma experiência maior. Que seja o perfil mãe em determinadas áreas. Outros, estou lidando com estética, talvez um perfil um pouco mais, aí a gente está falando de beleza física. Mas você olha primeiro para a cadeira, para depois você encontrar a pessoa que vai sentar nessa cadeira certa. Então, quando eu passei a contratar assim para o meu negócio, eu tenho lá a empresa com praticamente 20 funcionários. Antes eu contratava esse daqui indicou, aí eu olhava, trocava 5 minutos de conversa, gostei, vamos trazer. E tentava fazer a tartaruga voar. Colocava alguém no comercial que só quer ver número. E como é que eu vou fazer essa pessoa no comercial? Ou eu colocava um influenciador desse tamanho, que marcava os 5 churrascos de uma vez só, que conversava com todo mundo e colocava ele para fazer planilha. Não vai sair, não tem como. É psicológico, cada um tem o seu drive, não dá. Não dá. Esse perfil comportamental, ele é parecido com aquele do tubarão, da águia também? Também. Também, tubarão, né? Eles trocam, tem algumas coisas diferentes, mas basicamente tem muito disso. Lobo, tubarão, águia. Tubarão. Tem um que eu gosto muito que é profiler, que aí ele vai mais além. Ele vai pegar esses 4 perfis psicológicos, mas aí ele vai ver níveis que essa pessoa responde a ambiente. Por exemplo, você tem na sua clínica um ambiente que tem ordem de comando estrutural. Você fala, nossa, o que é isso? É um ambiente no qual já tem todos os processos criados, que a gerência ela é muito em cima de processos, então não é caótico. Não é assim, você sabe ser secretária? Não, tem que ser usando esse script, esse protocolo, reportando a esse. Tem outros ambientes não, que são mais
entre aspas, caóticos, mas que são mais flexíveis. Então, existem várias linhas de comando. Além de ver psicologicamente quem é essa secretária, você consegue ver como ela responde a cada linha de comando. E aí você consegue ver, não, minha empresa é assim. E ela tem perfil oposto, não adianta colocar aqui. Não vai dar, ela vai estressar as coisas. Ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter uma linha de comando flexível. Não, ela precisa ser controlada o dia inteiro. E aqui a gente não controla. Então, quando você começa a entrar nesse nível, é lógico que você vai virar para mim, isso é na teoria, bom, mas não tem tempo para ficar vendo essas coisas. Mas dá para até profissionalizar isso, contratar pessoas externas ou até mesmo você entender um pouco e fazer. É melhor fazer um pouco do que não fazer nada. É melhor fazer bem feito que alguém que já viu o caminho das pedras que manja do que sair na loucura, né? Melhor feito do que perfeito, velho. Nossa, você tá poeta hoje. Tô demais, velho. Cara. Ô, Vitor, e a gente tá chegando no final aqui. O que você queria deixar de alguma dica aí do seu coração, dessa jornada toda que você teve pro nossos inscritos aí, os nossos seguidores? Algum recado, Ótimo. Quando eu comecei nessa brincadeira, a gente tinha em torno de 360 mil médicos, algo assim. Hoje a gente tem 540 mil. Muito provavelmente, entre 9 e 11 anos, nós teremos 1 milhão de médicos. Certo? Tem muita gente que já está relatando assim. Eu tô em grupos de plantão, e aí quando alguém fala, gente, eu tô pensando em passar meu plantão, em 1 minuto já, aí a pessoa manda, é 9 da manhã, ela manda 9h30. Ah, Márcia, eu vi aqui que você quer passar, eu posso pegar. Não, eu já passei. Ah, é? Então obrigado. É 1 minuto, 2 minutos. Imagina 1 milhão de médicos. O médico ainda, ele não entendeu que essa conta está começando a não fechar de... como é que eu pago 10 mil em faculdade durante 6 anos e é 12 mil o ganho médio do médico? Olha lá, eu estou 6 anos investindo 10 mil para tirar 12 ali, só que trabalhando igual um cavalo. Diferenciação. Eu acho a medicina a coisa mais sublime para se fazer receita do bem. A receita do bem. Não é aquela de empurroterapia, de falta de ética, de charlatanismo. O paciente precisa de uma cirurgia de catarata. Ah, eu vou tirar dinheiro dele. Mas você está resolvendo o problema para ele. Ele precisa da cirurgia. Essa é a medicina do bem. Não, o paciente não precisa da cirurgia. Eu vou lá e finjo, eu vou colocar um pino e o outro eu vou jogar no lixo e finjo que fiz a cirurgia ortopédica dele. Isso não existe. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da medicina do bem. A medicina é tão sublime porque ela se auto-inventa. Então, até um certo tempo não tinha nutrologia. Agora é nutrologia. Aí não tinha uma medicina preventiva, uma medicina XYZ, até a medicina que a gente está falando do empreendedor, como é que chama? Medicina do... Médico empresarial. Medicina empresarial, que são para pessoas que têm um nível de trabalho muito complexo, empresários que estão na correria, tem até medicina empresarial agora surgindo. Então a medicina começou muito provavelmente só com medicina e foi tendo especialidade. Hoje nós temos 80 especialidades, se for contar passa de 300. Nesses 11 anos, quando tiver, então, 1 milhão de médicos, provavelmente já vai ter mais, no mínimo, em subespecialidade, umas 100 diferentes. Então ela vai se reinventando, ela vai pegando gaps de mercado que não tinha, se reinventando, e dá para todo médico ter qualidade de vida. O grande sacada que eu deixo tá todo mundo, isso é um mal de sociedade, né? Superestimando curto prazo e subestimando longo prazo. Então o sujeito que sai e fala, ganhei na vida. Vou pegar 2 plantões por dia, 24 horas, vou fazer isso 3, 4 vezes por semana, vou fazer isso durante anos, vou ganhar 30 mil reais. Ele não consegue fazer isso durante 10 anos. 5 ainda, dependendo da idade dele, ele faz. Com 10 anos, estoura. Se estourar de um jeito, estoura de outro. É psicológico, é família, é droga, alguma coisa vai acontecer na vida dele, que ele não sustenta. Pouca gente, quando tá todo mundo olhando para esse lado, o dinheiro fácil, muita gente precisa disso, tem que pagar um FIES, precisa fazer, não é que quer só fazer isso, mas precisa. Tá olhando para esse lado. Enquanto tem um ou outro, tem até um filme que mostra isso, que é do Bruce Willis, que ele chama de Manobra Kansas City, que quando todo mundo olha para um lado, você tem que ser o único que tá olhando para o outro. Tem uns que desde a residência ou desde do internato, ele olha e tenta mapear o sistema. Então o sistema está rodando assim, eu vou ser um drone e vou olhar por cima. Entendi. Eu deixo de atender um paciente, foi esse aluno que eu falei para vocês, eu deixo de atender um paciente por dia para eu estudar um artigo científico novo e gravar um vídeo novo. Eu vou escolher uma especialidade. Aí dentro dela eu escolho um serviço. Ele vai começando a fazer coisas que os outros não estão fazendo. Aí esse
é o primeiro a não comprar BMW no primeiro ano de formado. Mas ele é o dono do hospital que o outro que comprou a BMW vai trabalhar. Ele é o dono da clínica que vai contratar esse. Esse é aquele que depois todo mundo vai pedir para falar o que ele está fazendo. Ou seja, eu acho que a grande que eu posso falar aqui para vocês é as pessoas mais inteligentes que eu conheço são aquelas que não subestimam a longo prazo. Eu fui o único homem no meu terceiro colegial. Eu vim de uma cidade do interior que tinha uma escola só, que chama Jaci, a cidade. Do interior de São Paulo. Cidade muito pequena, 6 mil habitantes. O terceiro colegial era o único homem. Por quê? Tinha umas 20 meninas, todo mundo trabalhava. Todo mundo que era homem era cultural da cidade. Vou fazer o terceiro colegial à noite, vou trabalhar numa fábrica de móveis e ganhar R$1.200. Eu fui o primeiro menino com 18 anos, meu não vem de família rica. Fui um dos únicos que não comprou o meu golzinho bolinha. Financiado. Todos eles compraram. Fiquei até os 22 anos sem ter carro. Todo mundo comprou o golzinho bolinha. 15 anos depois, todo mundo ainda tem um golzinho bolinha. Porque ainda tá ganhando R$1.000, R$2.000. Mas por quê? Eu preciso pegar um emprego para comprar um carro. Eu falei, não, eu preciso estudar, porque as pessoas mais inteligentes que eu conheço, eles tiveram uma formação, eles saíram da cidade, foram conhecer o mundo, eu preciso fazer isso. Porque estatisticamente me mostra que o enriquecimento tá ligado a isso. Tem uma formação, né? Tem um estudo, e tava todo mundo olhando para lá. Eu era o único homem. Eu lembro que o meu terceiro colegial era toda semana, ou era um chá de bebê, ou era um chá de cozinha. Ou alguém tava casando ou tava tendo filho. E tava eu lá no meio. Tem a foto até hoje. Eu no meio assim, como parecia o Harém. Mas não, eu não fazia nada ali. Só queria estudar. Eu era o bobo. Esse cara bobo. Todo mundo ganha dinheiro, ele não. Tá lá. Todo mundo ganha dinheiro, ele não. Cara, estatisticamente, quem estuda, então começa a fazer escolhas mais de médio e longo prazo. Que eu vejo que o grande segredo tá aí. Eu fui almoçar recentemente. Hoje a gente foi no rodízio e ontem eu tive um rodízio de carne. E eu achei fantástico o garçom. Eu quero contratar ele. E a gente até conversou sobre isso. Ele chegou na minha mesa, eu tenho um Mustang e eu cheguei com o Mustang. E lá no restaurante, eu não sei como ele viu, ele foi me servir, ele já chegou com a picanha. Falou assim, picanha pro chefe. Eu falei, cara, eu preciso te perguntar uma coisa. Como é que faz pra chegar lá? Eu falei, chegar lá onde? Você tem um Mustang novo, cara, carro de $500 mil. Ele falou, como é que faz pra chegar lá? Aí eu olhei pra cara dele, cara, a primeira coisa que eu falei foi assim, eu falei uma coisa muito boba. Eu virei pra ele e falei, você tem que juntar a grana, cara. Esse é o segredo da vida. E aí ele saiu. Aí eu comecei a comer, eu falei, cara, que resposta rasa, né, superficial. E eu não gosto disso. Ele vai voltar aqui, porque ele serve, são vários garçons, mas uma hora ele vai estar aqui. Não deu outra. Sabe o que ele fez? Chegou, voltou ali e falou, senhor, qual que é a carne que você prefere? Eu falei, cara, eu gosto de assado de tira. Vê uma mal passada pra mim. Eu falei isso pra uns 3, porque eles são treinados a perguntar. Ele foi o único que foi lá e trouxe, o assado de tira. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu te falei uma resposta lá que é junta dinheiro, isso é muito superficial, eu quero te falar o grande segredo. Tá vendo todos os seus amigos aqui? Quando eles forem pra casa, eu tenho certeza, a primeira coisa, vão pegar o celular, vão ficar horas no celular, vão pegar um computador, vão ficar jogando até tarde, vão acordar já no outro dia cansado, arrependido, vai fazer isso amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. É um ciclo, vai ficar a vida inteira. Entre joguei até 2 da manhã, no outro dia tem que trabalhar, tô cansado. Cara, as pessoas, elas já pegaram, a maior coisa valiosa que elas têm, conhecimento, elas já colocaram no mundo, isso em forma de livro. Não é que você só faz isso, mas tira meia hora por dia e estuda. Porque você vai chegar uma hora que você vai ter um cliente aqui, que ele vai te puxar um assunto, você vai perguntar essa pergunta, ele vai falar, cara, o segredo é você investir em criptomoeda. Aí você vai falar, doutor, mas criptomoeda você está falando aquelas de ordem binária, não, qualquer coisa, eu não entendo disso. Então ele vai falar, o cara vai, não, pera lá, mas você entende? Não, eu já li, inclusive tem a teoria lá do xadrez que dá para você também investir em cripto. Não, pera, senta comigo. Você tem o teu telefone, menino? Me explica isso aqui melhor. Aí esse cara fala, você quer sair aqui do garçom? Você quer vir ajudar a investir? Você quer? Ou seja, o conhecimento abre porta. Eu falei, cara, eu tô aqui onde eu tô porque eu paguei o preço de ficar lendo enquanto estava todo mundo pensando em festa. Então eu vejo que é isso. Longo prazo, cara. Não subestimar a longo prazo. Foco e longo prazo. É isso aí, mano. Eu vou aproveitar esse insight gigante aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Coffee Shore, café excelente, 100% arábica. Se você não experimentou ainda, experimenta. A gente vai colocar o link na bio aqui. E agradecer nosso patrocinador master, Booster Solution, corroborando esse episódio fantástico aqui. A Booster, ela tem o objetivo de que você, médico, seja encontrado de forma consistente na internet.
Então, se você não conhece o serviço dos caras, entra lá, www.boostersolution.com.br. A gente vai colocar o link na bio também. E, cara, que mastermind, que aula, que fantástico isso aqui, cara. Esse conteúdo aqui pra você é um mini médico celebridade aqui. Se você não conhece ainda também, entra lá. O curso é fantástico aí. Obrigado, Vitor. Valeu pela disponibilidade, pela aula. Nossa, obrigado mesmo, Vitor. Pelos insights. Obrigado, eu. Bruno Henry, é o seguinte. Se vocês pudessem voltar... Quando foi que você pegou seu CRM na mão? O ano? 2012. Meu, 2009. 2009, 2012. Se em 2009 tivesse duas pessoas que falassem, ó, você é recém-formado? Deixa eu pegar a sua mão e te falar um pouquinho de coisa que eu sofri e que eu não quero que você sofra. Te dar alguns macetes aqui pra você fazer um plantão ou outro. Te dar uns macetes pra você começar o seu consultório. Eu tenho certeza que te aceleraria muito aquilo que você demorou um pouco pra trilhar. O que vocês estão fazendo é isso. Vocês estão pegando na mão de gente que tá começando. Isso vale muito. Isso é um micro movimento. É um micro movimento de pegar na mão de quem está começando, de quem quer pensar fora da caixa, mas principalmente quem está ainda sem norte. Então, quando vocês falam, agradeço, o grande agradecimento tem que estar ouvindo, é quem está ouvindo e falar, obrigado por vocês dois terem tido essa iniciativa. Porque, gente, vamos falar a verdade aqui. 15 para meia-noite. Vocês trabalharam hoje? Trabalhamos. Trabalhamos. Você está entendendo o preço da grandeza. O preço de se pagar. Isso é colhido depois. Então, eu acho que isso encerra com tudo aquilo que a gente falou. É o grande ensinamento. Nossa, obrigado, cara. Deu até uma emocionada que isso, cara. Valeu mesmo, Vitor. Obrigado mesmo, cara. De coração. Essa foi, cara, foi profunda. Foi. Esse pedaço aqui eu vou chegar em casa e vou falar, amor, assiste esse minuto aqui porque você vai entender o esforço que eu tô fazendo e, cara, foi bacana, cara. Tô emocionado. Eu também, velho. Obrigado, viu, velho? Obrigado mesmo. Realmente resume um pouco o que a gente tenta passar. É bonito, é legal a gente ver de uma pessoa que tá com sucesso e tá perseverando e tá criando grandes mentes na medicina, grandes profissionais, fugindo do que a gente enxerga de que é o grosso da medicina. E quando a gente, pelo menos eu particularmente, estou realmente emocionado com o que você falou, porque a gente não tem a percepção, às vezes, de quanto que a gente pode gerar de impacto. E a gente faz o esforço, a gente vai levando, a gente vai fazendo as coisas, né? A gente organiza horário, a gente fica uma hora no telefone, puta, como a gente vai falar, o que vai ser? E quando a gente tem um reconhecimento assim, mostra que a gente talvez esteja no caminho certo aí, que pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas daqui uns 2, 3 anos, Fefo e a produção aqui vai olhar e vai falar, galera, lembra lá atrás, quando vocês entrevistaram o Vitor Jaci, agora tá aqui de novo, vocês estão aqui e tal. Então acho que vai ser esse o nosso objetivo aí. Não, é isso aí, mano. Emocionado, velho. Obrigado, galera. Valeu. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, curte. Vamos seguir para mais aí, levando a medicina além do consultório. Até o próximo vídeo. Valeu!